A gente começa mais um 45 minutos, mais um pós-jogo, em que o Sport consegue avançar na Copa do Brasil por linhas muito tortas. E numa partida contra o Anápolis, um time da Série C do Campeonato Brasileiro, um time que parou nas quartas de final do Campeonato Goiano, e mais um jogo em que o Sport volta para a sua vida real de 2026. A vida real do Sport de 2026 é essa que a gente viu hoje. O que aconteceu domingo nos Aflitos é o fora da curva. Ainda que a gente tivesse a esperança de que a repetição da escalação e a continuidade, já que demorou muito, Roger demorou a digerir as mudanças que tinha que fazer para chegar no time do domingo. Hoje, obviamente, ele começaria dali e manteria o time. Mas não teve continuidade dentro de campo alguma. E eu confesso, sabe, que assistindo ao vídeo que o Sport coloca no ar, o vídeo dos bastidores, né, da final, que a gente vê aquela ultramotivação, aquele elenco unido. Eu assisti o vídeo, acho que quase 2 vezes, assim, porque você vai procurar os detalhes. Eu pensei comigo mesmo, cheguei a falar para Cássio, o cara assiste aquele vídeo e pensa assim, meu irmão, esse ano é o ano, né? Esse elenco tá fechado, nesse nível de entrega. Só que a gente sabe que olhar para aquele vídeo e achar que aquilo ali é o dia a dia, são 38 rodadas da Série B, não é. Aquilo ali é uma decisão, Fred, um espírito que foi criado ali. Acho que é importante trazer o gancho aí. Todo mundo sabe, eu estava no Sport no ano passado, em um pedaço de 2024, e eu vi o jogo, eu vi esse vídeo e eu tive uma percepção de, porra, eu não vi esse tipo de energia e de tanta gente diferente falando, porque um grupo tem 2 líderes, 3 líderes, mas você vê naquele vídeo ali, você conta 6, 7 jogadores gritando, puxando, e de fato é muito fora da curva. Aquele tipo de motivação com tanta gente puxando a fala. Não é comum. E de fato é por conta de uma característica da partida, da final, de como aqueles jogadores estavam engasgados com o que foi falado, com a provocação de Paulo Sérgio, da questão ali do Chiqueiro, que faz parte do jogo também. O Sport fez a mesma coisa também depois, quando acabou campeão. Mas eu tive essa mesma percepção que você, assim, e trazendo o elemento de quem estava dentro até pouco tempo, e já tive em outros momentos dentro também. E não é comum, de fato, você ver tanta gente falando e puxando como foi nesse vídeo de bastidores da final. Isso. E aí, assistindo o vídeo de bastidores, Lucas, a gente fica naquela, né? Porra, veja como o elenco tá fechado, veja o que a gente tem aqui pro restante da temporada. Não durou 4 dias. É a normalidade. O que eu acho que é fundamental que a gente entenda e tente diferenciar e tente fazer a separação é que a normalidade em 2026 foi essa que a gente viu hoje. Eu só não estou aqui num tom tão pessimista quanto eu estava pós-empate e classificação nos pênaltis contra a Desportiva por um motivo. Até o jogo da Desportiva, eu não tinha visto nada positivo no Sport. 0 no ano. Aliás, tinha visto 30 minutos contra o Decisão no primeiro jogo da temporada. E vai ficando muito para trás, né? Então, assim, contra a Desportiva, o nosso tom aqui foi muito assustador. Porque, acho que, sei lá, era o 10º jogo do Sport no ano e nada. Hoje, ainda que a atuação seja muito próxima do que foi contra a Desportiva, com um adversário mais qualificado, minimamente mais qualificado, e aí o Sport cria menos do que criou no Espírito Santo. Eu só não estou no mesmo tom que eu estava na semana passada, porque agora a gente tem um jogo recente para dizer, ó, se você jogou daquele jeito aqui, existe algo que possa ser feito.
Não é terra arrasada, não é desolador, como eu estava na semana passada. E algo que eu escrevi no Twitter, e trago aqui, e muita gente no Twitter se revoltou com o que eu escrevi. Minha conclusão no Twitter foi a seguinte: quer saber? Deixa hoje para lá e vamos para a semana que vem. Deleta o que aconteceu hoje. Por quê? Porque, queira ou não queira, esse papo de ressaca, por mais que seja clichê, ele existe. A noite de domingo foi uma noite pesada de comemoração. Pesada. Do vestiário ao o after, né? Depois da festa, a palavrinha que a turma usa é essa, né? No vestiário já começou. E terminou no after. Então, assim, uma longa noite. Segunda não teve treino. Segunda não teve treino, teve aquelas entrevistas no campo. Isso. Aí na terça, Faz parte. atividade externa na prefeitura. Na quarta... Mas aí já teve alguma atividade Sim, no com CT atividade. e uma ida Mas na prefeitura. quarta, atividade externa no governo. Veja, você treina, mas você está fora do eixo normal. É uma desculpa? É. Atenua tudo? Óbvio que não. Até porque tudo isso foi por escolha do próprio clube. Isso. O clube decidiu na prefeitura, o clube decidiu no governo do estado, o clube Isso. decidiu. Eu só acho que precisa vir para a balança. O peso que a gente vai dar a ter uma semana desestruturada, cada um dá o peso que quiser. Eu concordo. Eu só não citei essa visita, porque na verdade visitou a prefeitura e visitou o governo do estado. Terça prefeitura, quarto governo. É uma Ano de praxe eleição, aqui. né? Não, mas mais do que isso, é até praxe aqui nos campeões pernambucanos. Imagino que seja em muitos estados também, mas aqui em Pernambuco tem essa tradição. Detalhe, a governadora é Santa Cruz e o prefeito é Náutico. Mas, enfim, eu só não citei essa parte, mas eu acabei de comentar isso, Fred, até chamando a tuitada logo depois para chamar a live da gente, que era justamente nessa pegada, ó, ressaca, menos concentração, substituições ruins, adversário bem postado. É uma soma de fatores, sem dúvida, mas o jogo importava demais para o Sport ter tido uma atuação tão pobre. Assim, você coloca tudo isso na mesa e você coloca isso tudo na mesa para ser justo em relação ao que se viu, ao que aconteceu. Mas mesmo com tudo isso, eu acho que dava para ter sido melhor. Dava para ter sido melhor. Não, detalhe, bem melhor. Assim, para não parecer que é só um pouquinho. Eu acho que eu mesmo estou ressalvando, eu estou concordando com isso tudo, mas mesmo com tudo isso, eu acho que o jogo permitia, que a atmosfera, o jogo, tudo permitia que o Sport tivesse tido uma performance melhor. Cássio, lembra que quando a gente estava assistindo o jogo da Desportiva, várias vezes, Lucas ainda não tinha chegado aqui na semana passada, Lucas viu o primeiro tempo em casa, o segundo tempo aqui. E aí no primeiro tempo, Cássio, você lembra que várias vezes você falou comigo, pelo menos está melhor do que contra o Operário. Tu lembra que tu falou? E tava. Pelo menos está melhor do que contra o Operário. Hoje, Operário de Várzea Grande do jogo em do ano 2025. passado. Hoje eu achei parecido com o jogo do Operário. E o que é que eu achei parecido com o jogo do Operário? Você desperdiçar muito tempo de jogo sem fazer nada. Veja só, contra um time com o perfil do Anápolis, depois de abrir o placar, você não pode perder tempo girando bola. Caramba, Igor Moura, curiosamente, porque a gente tá só pra... Desculpa, Fred, é porque a gente tá gravando essa hora de madrugada, eu tava em Casa Amarela, Fred tá vindo até da ilha, tô vindo da minha casa, a gente tá vindo aqui, e vindo daqui... da minha casa pra cá, eu vim escutando a Rádio Jornal e na hora que foi o trechinho pra ver justamente o comentário de Igor Moura. Ele bateu nessa... Parecia que o Sport tava jogando, não sei se era exatamente o caminho que tava indo, mas pareceu. Um jogo de Série A. E assim, que onde cozinhar o jogo assim, onde você não vai tão afoito, porque do outro lado, meu irmão, se for afoito, um contra-ataque é tchau, já acabou. E você estuda mais o jogo e tal. Esse jogo, ele permitia que você fosse um pouco mais direto e não ficasse cozinhando, gastando tempo. Assim, não era uma tática inteligente. O que me incomodou mesmo foi isso. Que me lembrou muito Operário de Várzea Grande Sport ano passado. Você leva muito tempo para ser incisivo. Detalhe, Sem objetividade, o primeiro tempo acabou sem o Sport ser incisivo. O primeiro tempo acabou. Numa cobrança de escanteio, o Sport empatou o jogo, mas só. Quando é que o Sport vem ser incisivo? Faltando 15 minutos para acabar o jogo. E aí teve até... E nem dura nem dura esses 15 minutos. Mas também aí teve muito cai-cai. Enfim, muito. Mas aí é óbvio que você vai cair. Mas até teve até o chute de Filipinho cruzado, uma bola que vem da esquerda também, que faltou um pezinho ali na pequena área. A cabeçada de Zé Roberto. Isso. A cabeçada de Zé Roberto. Isso realmente foi tudo nos últimos 15 minutos. Porque, e o que é que aconteceu ano passado contra o Operário de Várzea Grande? É a mesma coisa. Nos últimos 15 minutos,
O time olhou para a cara do outro e fez: meu irmão, a gente tem que ganhar esse jogo. E aí eu lembro que teve uma bola de Atêncio, que bateu na rede pelo lado de fora. O que o Sport fez nos últimos 15 minutos deveria ter feito por baixo hoje, em 40 minutos de partida. 20 no primeiro tempo e 25 no segundo. Que é, empurra o Anápolis dentro da sua barra e pressiona e sobe os dois laterais e tensiona a jogada. Então, assim, eu acho que o Sport deixou muito tempo em banho-maria, muito tempo o jogo, como quem diz, daqui a pouco acelera, blasé. E isso é extremamente perigoso. Conta desportiva deixou menos. Conta desportiva deixou menos do que hoje. E para fechar essa minha abertura, né, Lucas e Cássio já participaram um pouco aqui também, mas ainda, enquanto abertura, é fundamental, obviamente, falar da parte de interferência de Roger no jogo. Porque essa questão Roger é uma questão que precisa ficar muito em mente. Não é um assunto que adormece porque fez uma grande partida e foi campeão. A condução de Roger esse ano não é uma condução boa. Não é uma boa condução de elenco. Porque Roger, além de não conseguir desenvolver um time múltiplo, um time capaz, coletivo, com jogadas, com capacidade de envolver os adversários, o adversário fechadinho complica. Porque não adianta ser especialista em enfrentar o Náutico. Não adianta ser especialista em enfrentar o Náutico. O Náutico Sport vai enfrentar mais 2 vezes esse ano. Então você tem que estar pronto para times que vão jogar mais fechados, como o Anápolis. Que a gente pode considerar que o Anápolis, no melhor dos cenários, ele é mais ou menos do nível dos piores times da Série B. De um Ponte Preta, tá? De um Cuiabá, que fez um início de ano muito ruim, de um Avaí, que são talvez os piores times. E aí, o que é preciso falar de Roger, por exemplo? O que a gente viu no primeiro tempo de Sport e Náutico na Ilha do Retiro? Um amasso do Náutico. Um amasso do Náutico. O que aconteceu na última bola do primeiro tempo? Gol de empate. O gol de empate. Roger chega no vestiário. E mantém assim. Roger chega no vestiário e externa e comenta, por exemplo, que achou que o time melhorou no final do jogo e que queria dar mais uma chance. O que a gente viu hoje? Não teve amasso, obviamente, mas teve... Mas não teve... O Sport precisava ser protagonista e não foi protagonista em momento nenhum. 35 minutos de nada depois de levar exatamente. o gol. De nada, de absolutamente nada. Nada. Nesse jogo de hoje, o nível do jogo de hoje, não precisava ter um amasso do Anápolis para mostrar que o Sport estava mal. O próprio Sport não jogando e não conseguindo produzir, não conseguindo criar, não conseguindo assustar o goleiro, não conseguindo chegar em linha de fundo, errando passe besta, levando ultrapassagem besta. Isso aí já era claro que o time precisava de mexida, de mudança. O absoluto vazio gritava por mudança. Isso. E o absoluto vazio vinha com atuações individuais muito fracas. Para mim, o pior do primeiro tempo... Aliás, você tinha Pulse jogando muito mal, Filipinho jogando mal. Muito mal. Mas são posições mais difíceis de você chegar e fazer uma mexida. Filipinho nem tinha reserva na lateral esquerda. E Pulse é Matheus Alexandre, que historicamente a gente não tem a confiança que o jogador e o investimento nos obrigaria a ter. Agora, o que a gente viu? Um Gustavo Maia jogando absolutamente nada. Veja só, Gustavo Maia jogou demais domingo. Fez uma partidaça. Eu não estou aqui perseguindo o Gustavo Maia, não. Ele fez uma partidaça. Mas hoje estava, inclusive, cansado. Ele não repetia nem de perto a intensidade, o vai e volta que ele conseguiu no domingo. Talvez Gustavo Maia seja uma das consequências da entrega total, do desgaste, da semana quebrada que o Sport teve. Qual é o problema, Roger, de fazer assim, Gustavo? Volta para o segundo tempo, não. Eu vou aqui com Zé ou Coutinho e devolver Castilho para a posição dele. Ele gosta muito de corrigir o time conversando. Né? Assim, e insistir nos jogadores de janeiro. Eu vou criar essa expressão aqui. Porque, repito, o Roger é um treinador que repete erros. E isso é o que me incomoda. E eu vou criar essa expressão, jogadores de janeiro. Porque os jogadores de janeiro ilustram escolhas de Roger e erros de Roger. Eu fico com a sensação que se fosse se ele tivesse começado com
Castilho na esquerda e Coutinho no ataque, e Coutinho tivesse jogado tão mal quanto Gustavo Maia jogou, ele tirava. Mas Gustavo Maia ele demora mais a tirar. E aí, demora e vem a substituição. A substituição vem com Cleison, que seria o substituto imediato para Maia. Eu ainda acho que ele deveria ter dado uma chance de voltar a ter Castilho jogando de ponta esquerda. Claro. Essa era a primeira opção. A própria transmissão da Amazon, o jogo foi exclusivo da Amazon, isso foi abordado assim. Como Castilho acabou sendo um jogador desaparecido na partida. Teve um vídeo meu, antes do jogo contra o Náutico, que viralizou muito. Eu dizendo para o Sport não cair na armadilha de por que Castilho fez 2 gols no jogo de ida ser transformado em centroavante. Aí Castilho foi transformado em centroavante e fez o gol. E aí muita gente veio dizer, envelheceu mal. Aí eu faço a pergunta, quantas finalizações o Sport amassou o Náutico nos aflitos? Quantas finalizações Castilho teve? Uma, a do gol. Barleta chutou, Maia chutou, todo mundo chutou. Castilho, de centroavante, ele não foi tão efetivo quanto ele costuma ser. E hoje, por exemplo, as poucas bolas boas de Castilho foram bolas que ele pegou no meio de campo e saiu trombando e levando, que essa é a melhor característica dele. Então o Roger, que poderia ter dado 10, 15 minutos com essa composição, pelo menos, Castilho na esquerda e um centroavante, ele foi com o Cleison, ou seja, mantendo Castilho e colocando o Cleison como reserva imediato, porque Cleison virou reserva imediato de Gustavo Maia. E Max virou reserva imediato de Barleta. Só que aí tem outro elemento dessa conta. Marlon virou a primeira opção do meio de campo. Veja só, Marlon, que foi titular na final do campo. Porque depois do que aconteceu domingo passado, assim, a gente pesou pra cacete em Roger na quinta passada. Pra cacete aqui. A gente, a rede social toda e o público que 74% defendia Tanto a demissão é que ele dele. fez um post contra tudo e contra todos. Exatamente. Uma enquete aqui nesse chat defendeu que 74%, 44% queria a demissão dele antes da partida da final. Não, no jogo seguinte à final e 30 e poucos % na... Não. 44 antes. 44 era na quinta-feira, nem dá a final a ele. E 30 e poucos, que foi o nosso caso, depois da final. Ganhando ou perdendo. A gente deixou... Eu até falei, tem que ter um 3-0. E foi exatamente 3-0. Tinha que e ter aí, um baile. como é que demite ele segundo? Óbvio que não demite. Óbvio que não demite. Não tem Inclusive, como, nem hoje. Nem hoje. Inclusive, O nem que ele fez domingo, deu lastro pra hoje. Deu lastro pra hoje. Pra hoje, Pra tá? hoje. Quinta que vem ou quarta que vem, não sei quando é o jogo. Quarta, quinta não pode ser. Terça ou quarta. Porque joga sábado de noite, né? Mas tá sendo, parece que tá muito no limite, né? E aí, no jogo, na final do Pernambucano, ele botou Marlon. Aí depois, uma semana depois... Que tratamos como o único que não foi bem naquele jogo. Né? Não, no jogo do... Não, no Na jogo ilha, da tá ilha. falando. Não, Marlon no jogo da tá, ilha. tá. Aí, ainda teve isso. Sim. Aí no jogo da ilha, ele botou Marlon e Pedro Martins. Aí a gente critica. Aí Roger faz exatamente o que a gente critica, o oposto do que ele fez. Ele corrige a partir do que a gente defendia, que o meio de campo fosse Thiago Felipe e Zé Lucas. O time joga bem e é Roger que estava certo e a gente errado? Ora. Tá? E aí, Cássio lembrou bem, eu não ia citar isso. Ele coloca Marlon no meio de campo, no segundo tempo, o Sport com homem a mais. E a entrada de Marlon significou o momento que o Sport parou de atacar. Parou de tentar fazer o terceiro gol contra o Náutico. A entrada de Marlon com homem a mais travou o Sport. Hoje Marlon entrou e Marlon ficou pererecando em campo. Isso. Lá, cá, meio. A palavra é essa, pererecando em campo. Era aqui na direita, era no meio, que na verdade acaba não sendo um construtor em nenhum lugar. E aí o que é que acaba com a condução de Roger? As outras substituições precisam ser no entorno de Marlon para compensar o erro de ter colocado Marlon. E ele nunca vai corrigir, aparentemente ele nunca irá corrigir de Marlon sair. Isso nenhum não, faz. É difícil. Porque o certo o tempo todo era, meu irmão, vou tirar Marlon, mas é óbvio que ninguém faz Não isso. vai. Então, olha o que é que ele fez. Aí ele foi de Max e Zé Roberto. Isso. Aí ele tira um volante. Depende, entra sozinho na última. Né? Ele tira um volante
Tira Iago para colocar... Tira Iago ou tira Matheus? Ou tira Zé logo? Tira Zé primeiro. Tira Zé. Zé sai na primeira, né? Zé sai aí. Tira Zé Gabriel e bota Marlon e tira Barleta e bota Max. É a segunda substituição dele. E a primeira ele tirou quem? Tirou Maia e... Iago? Não, ele tirou Maia e Zé primeiro e depois Maia Iago e depois Iago e coisa. É Iago isso mesmo. Perfeito, é isso, Lucas. Iago e Barleta. E depois precisou mexer de novo, tirando o Castilho, diminuindo a força ofensiva para botar alguém para consertar o meio de campo. E no final das contas, Marlon jogou de quê? Jogou na função de Iago Felipe. Foi. Teve um momento que ele passou a baixar. Afundou muito. Baixou completamente. Era ele que era o pensador do time. Isso. Marlon foi o pensador do time do Sport durante, pelo menos aí, 25 minutos do segundo tempo. Isso. Porque eu falei Quando o Sport precisava pressionar. Marlon passou 10 minutos pererecando. Isso. E na hora que estabilizou, ele estabilizou de volante. Isso. E aí não é possível, Roger, que Marlon seja sua primeira opção para meia, primeira opção de volante. O próprio Marlon, ele foi bem em 2 jogos no Sport. Quando entrou na reta final contra o Maguari, na ponta direita, e quando entrou naquele segundo tempo contra o Retrô, na ponta direita. Na carreira dele, que tá longe de ser uma grande carreira, foi rebaixado nas 2 últimas edições da Série B, com Guarani e com Paysandu, ele jogou de ponta. Então, assim, por que ele joga de meia? Porque em janeiro, que o Sport não tinha meia, ele trabalhou de meia nos treinos. Só pode ser, eu só encontro essa explicação. E aí eu repito, os erros do, abre aspas, time de janeiro. Me deixa muito preocupado a dificuldade que Roger ainda demonstra de acabar com essa hierarquia que ali foi criada. Né? Ele teve algumas oportunidades. Agora foi mais uma, tá? Talvez ele goste. Concluiu um ciclo, foi Eu campeão achava que tinha pernambucano. zerado. Talvez ele goste, assim, Não mais zerou. do que achar que ele tem que zerar. Quando Talvez. eu vi Marlon e não Depena, porque hoje, veja só, eu concordei ele repetir o time. O time joga aquela partida, tem que repetir. Não tem dúvida, ele Mas acertou. quando a gente fala do esporte ideal, o que é que eu já falei? Vai começar contra o Cuiabá fora de casa. O time é esse aqui. Vai pegar uma Ponte Preta na ilha, já tira o volante na escalação e já começa com Depena. Já começa. Detalhe, Roger vinha fazendo isso no Pernambucano. Botou 3 volantes contra o Maguari, no jogo contra o Santa. Botou Marlon. um meia, que foi Marlon. Jogo de ida contra o Retrô nos aflitos. 3 volantes. Jogo de volta, 2 volantes e um meia. Depena. Então, assim, na Série B vai ter que ser assim. O ideal é que seja assim. Se tiver Até você ter um time. um Novo Horizontino em casa. Que você conheça e diga, pô, esse é o time, mesmo que seja com 2 volantes e um meia ou com 3 volantes. Mas eu acho que o que está mais perto do seu time é a escalação que foi usada hoje. Sem dúvida. Até porque Roger já deixou claro... Esse é o time para a semana que vem. Aos 4 ventos, tá, já deixou claro que ele não gosta muito do meia-meia. Ele gosta dos jogadores fortes, dos jogadores que chegam. Então, no final das contas, o Sport teve uma atuação péssima, tá? Individualmente péssima também. Sim. Coletivamente não é só pobre. Roger. Não é só Roger. Os jogadores foram muito coletivamente pobre. Mas o meu tom, pelo menos, é menos pesado que o da semana passada. Não é porque foi campeão, não. É porque foi campeão domingo, mostrando que existe um teto muito maior do que o que está... Não é só por ter sido campeão. Do que a gente está vendo aqui. Só que... quantos jogos vão durar... Porque isso acontece de vez em quando. Para que essa atuação dessa final continue sendo um parâmetro. Aí, tipo, vai ter o jogo da semana que vem. Vamos supor que passe do mesmo jeito que passou hoje. Passa no aperreio, você jogar bem mais fácil, que é o importante, inclusive. Entre jogar muita bola hoje e sair por um detalhe, é muito melhor ter sido do jeito que foi. Ninguém está questionando isso, não. Mas pensando a médio e longo prazo em relação à Série B. Aí, de repente, não consegue evoluir contra o Atlético, depois vê o Cuiabá fora de casa. Aí, daqui a pouco, já... Afinal, foi dia 8, né? Aí, a estreia, que é dia 21? 21. Ou seja, quase duas semanas. Quanto tempo, se o Sport não melhorar, assim,
não der uma resposta ou contra o Atlético ou contra o Cuiabá, enfim, não der uma resposta nesses próximos jogos, ou no jogo seguinte ao Cuiabá, que é na Ilha do Retiro, né? Essa vitória sobre o Náutico, ela vai durar quanto tempo? Porque ela tem prazo de validade, pô. Hoje eu acho que ela continua valendo. Isso que o Fred falou. Mas ele gastou uma conta alta. Gastou. Não, mas aí é que tá. Gastou, mas tem as ressalvas. Sim, visitou claro. governadora, visitou prefeito. Ele não acabou a conta, ele gastou o saldo dele. E a gente já falou aqui que existem as ressalvas para esse jogo, existem. Ainda que, mesmo com as ressalvas, como também foi dito, o Sport tem que ter jogado mais. Mas, Atlético, Cuiabá... É porque não tá faltando... Qual é o primeiro jogo da Ilha do Retiro? Vila Nova, eu acho. Pronto, o Vila Nova. Nesses próximos 3 jogos, olha, eu estou dando 3 jogos ainda. Se não repete algo parecido com a final dos aflitos, e detalhe, não precisa ser 100% não, mas não precisa ser 10% como hoje, pode ser 50% assim, porque hoje foi 10%, foi assim muito abaixo. Se não repetir, esse jogo dos aflitos vai continuar sendo parâmetro. Por exemplo, você falou hoje agora, ó, ali eu não estou criticando tanto hoje porque ali eu vi que existe o teto. Pronto, todo mundo já sabe. Mas se daqui a 2 semanas, 3 semanas, esse teto vai continuar sendo parâmetro. Semana que vem. Exatamente. Pra mim, ele regrediu novamente a ser jogo a jogo. Pronto, mas sabendo que... Mas esse retrato de domingo dos aflitos, eu acho que ele continua ali clarinho, mas eu acho que ele vai se desbotar, isso. E que ele não acha que vai durar muito, porque no fim das contas... Ó, claro que cada um olha de um lado, tá? Durante o jogo eu só escrevi... A única coisa que eu escrevi durante o jogo... Na verdade eu escrevi sobre até a Copa do Nordeste. Mas sobre o jogo mesmo foi o seguinte, quando terminou a partida. A atuação dos aflitos foi fora da curva. Muitos torcedores do Sport... Mas assim, a quantidade de alvirrubro comentando e lamentando... Porque veja pelo lado do Náutico. O cara do Náutico tá falando assim, meu irmão... Olha o que os caras estão jogando. Como é que a gente não conseguiu fazer uma ferida? Tipo, não é isso não. Eu disse, porque só com a gente que os caras não fizeram o que eles fazem com todo mundo. O Sport não jogou bem contra o Santa Cruz, pô. Por exemplo, ganhou na última bola. Não jogou bem contra a Esportiva. Assim, contra o Retrô, virou o jogo, mas não estava bem. Então, tem muitos comentários de torcedores do Náutico nessa lente. Caramba, assim, será que a gente perdeu pra nós mesmos, assim, naquele jogo domingo? Não sei. Eu acho que o Sport foi muito impositivo para olhar pelo lado do Náutico, que o Náutico perdeu para ele mesmo. Eu acho que não é só isso, não. Mas talvez exista uma cota de azar muito grande do Náutico, do Sport ter jogado o que jogou naquele jogo, e para sorte do Sport ter sido aquele jogo. Porque é muito isolado. Já foram quantos jogos? 11 do Pernambucano e 2 da Copa do Brasil. Mas aí tem que excluir 3 da Série B. Então são... são 10 jogos. 10 jogos. É pouco. Você pensar para um trabalho, eu acho que talvez seja. É pouco. É pouco, claro que é pouco. Mas quase nada em bom nível. Tudo bem. Isso. Mas são 10 jogos contra um time de Série B. Dois jogos contra um time. Náutico e Náutico. Sim. Contra um adversário de Série B, mas dois... Ok. Então, mais do que o adversário, eu vou focar no número de jogos. Dos 10 jogos, 2 jogos contra times... contra um adversário de Série B. 2 jogos contra adversário de Série C, Santa Cruz e o Anápolis. E 6 jogos contra Série D ou sem série. Isso. De 10 jogos, desses 10 jogos, o Sport fez. Porque Fred pega 30 minutos contra... Toda vez que eu esqueci qual foi o Decisão. Está tão longe que a gente esquece o adversário. 30 minutos contra o Decisão. Segundo tempo contra o Retrô. Segundo tempo contra o Náutico, no jogo de ida. Mas assim, um jogo. O Sport tem 1 de 10. Aproveitamento do Sport é 10%. Assim, o Sport jogou 10 partidas, das quais nenhuma com grande nível de dificuldade. O Sport fez uma partida boa. É isso que não dá. Que foi a com nível de dificuldade... Foi a mais importante. Exatamente, foi a mais importante. A que tinha um maior nível de dificuldade. E sem dúvida nenhuma. Fora de casa. Sem dúvida, não tinha foi vantagem. Nessa que o Sport conseguiu jogar bem. Não tinha vantagem, não tinha uma vantagem do empate. Assim, era um jogo começando do zero ali, e é como o Lucas falou, exatamente isso. Jogo de maior dificuldade, fora de casa tudo, e o time respondeu bem. Mas assim, é 1 de 10. Esse 1 de 10 não vai poder sustentar durante tanto tempo. Naturalmente, perceba o que eu já falei aqui, vai sustentar contra o Atlético, contra o Cuiabá. Contra o Vila Nova, eu já acho que já fica muito no limite se não responder até lá, pô. Porque inclusive, a tabela, ela do jeito que está a Série B,
Ela não. Veja o exemplo do Criciúma no passado. São 10 dias, tá, Cássio? Entre o Cuiabá e o Vila Nova, são 10 dias, porque tem 2 jogos da Copa do Nordeste no meio. Caramba, ainda tem isso. É. Sim, são 10 dias, mas o Sport joga, né? Na Com Copa do Nordeste. 2 vezes. Isso. 2 vezes. Veja, São 10 dias entre os jogos, mas o Sport não folga os 10 dias. Para quem não tá jogando o que o Sport tá jogando, é bom fazer, na minha opinião. Não, Claro, eu sei que corre bastante, mas é bom fazer alguma coisa na Copa do Nordeste. A janela, o Sport tem uma janela agora de treinamento, vamos assim, de tentar evolução. Tentar evoluir, que é jogou agora e joga na terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira, imagino que seja quarta-feira, contra o Atlético. Eu acho que é quarta, mas uma chance grande de terça, porque é difícil, tá? Recife Cuiabá na noite de sábado, mas ok, quarta daria. Terça ou quarta-feira. Uma A quarta, partir 7 da daí, noite, a pode partir ser. daí é Cuiabá, 2 jogos da Copa do Nordeste, E Vila Nova. Vila Nova, e a vai, partir daí Série B. vai encavalando um jogo com no Copa outro. do Nordeste com no Copa meio. do Nordeste no meio. Então, eu acho assim que a gente vai precisar ver uma evolução muito grande. Ninguém está cobrando aqui que o Sport faça um jogo contra o Atlético na semana que vem no nível do que fez contra o Náutico. Sim. Porque é o que a gente falou no começo do programa. Esse jogo contra o Náutico tem muita coisa envolvida. Tem a motivação, é o clássico, é final. É natural que naquele jogo o Sport tenha sido fora da curva, sim. Só que o trivial, o normal, não pode ser o que foi hoje, não pode ser o que foi com o Retrô, não pode ser o que foi essencialmente no primeiro tempo contra o Náutico, não pode ser o que foi contra o Santa Cruz, não pode ser o que foi contra o Maguari, não pode ser o que foi contra o Desportiva. O Sport não pode ficar repetindo essas atuações ruins, sem inspiração, sem coletividade, e aí com muito jogador jogando mal. Hoje, muitos jogadores jogaram mal. Contra o Desportiva, muitos jogadores jogaram mal. Contra o Retrô, muitos jogadores jogaram mal. E assim, eu tô vendo no chat aqui muita gente dizendo, com o pessoal de Roger, os caras jogaram mal. Os caras jogaram mal. A gente vai trazer aqui o campo, vocês vão ver o que vai acontecer. Talvez só salve a Ju. Só salve a Ju. Mas os caras jogaram muito mal. Mas não tem dedo de Roger nisso? Claro que tem culpa de Roger nisso. Claro que tem culpa de Roger em olhar pro banco e chamar Marlon Douglas. São 8 jogos de Marlon no ano. Eu juro por Deus, eu vi todos os jogos do Sport. Só não fui para um jogo na ilha, vi os outros jogos fora. Eu me lembro de um chute de Marlon na barra. Não dá uma assistência nem dá um chute. Não teve bola para Você coloca. quase gol. Teve um chute no gol. Eu tava vendo o jogo no estádio. Foi contra o Santa Cruz, ponto. Conversei com algumas pessoas na hora sobre isso. Você sabe o problema de Marlon? Vamos falar de Maxi aqui, tá? E depois a gente vai analisar todos individualmente. Maxi irrita às vezes porque Muitas passa vezes. o pé na bola. Mas Maxi é aquele cara que pode ser que acerte uma bola Sim. fora da curva. Ele acertou uma bola hoje com um cruzamento, É. que eu acho que alguém cabeceou. Isso, Não sei se foi Zé a bola do Zé Roberto. Roberto, foi, né? Veja só, todos os cruzamentos que deram certo saíram dele. Aquele Isso. que cruzou a área. E ele penteou e E cruzou. conseguiu. Veja só, Max ele vai acertar uma bola. Depena, ele vai acertar uma bola que vai deixar alguém na cara Marlon do não gol. acerta. Ele pode errar 5, ser discreto, mas ele vai acertar uma. Marlon não vai. Aí Roger muitas vezes defende Marlon pela questão da força. Eu não consigo ver essa força Não, em Marlon não tem. também. Não tem. Eu repito, eu não consigo ver nada em Marlon que não seja o fato de estar desde o começo do ano. Ele é a força que eu acho que ele... É uma barata tonta dentro de campo. Ele corre muito. A força dele é de correr. É de atletismo. Isso. Correr. Teve uma bola Ele que tá- ele recuperou lá. Ele tá tal, o tempo todo Tá, correndo, ajudando, aparecendo, se colocando em condição, mas não consegue executar. A bola chega no pé dele, ele não consegue executar com firmeza. Então, assim, complica você ter um cara desse jogando, acaba sendo menos um. Sim. Em todos os jogos acabou sendo menos um. Qual foi o jogo que Marlon fez bem mesmo, assim? Cara, Nenhum. detalhe, ele pode. Os sei que lá, ele rendeu foram os dois que eu fundo- falei. Chegou como fundo pontualmente, de elenco, Fred. poderia eventualmente ajudar. Mas assim, ele. Tá claro que ele não virou... ele que não é fundo de não é elenco. fundo de elenco, né? Mas primeira opção, meu irmão. Assim, enfim. Isso é muito, muito grave. Tá? Eu realmente acho que enquanto o Roger não se libertar disso, o trabalho dele, para mim, vai continuar travado. Capengando. E Lucas falou muito bem. Para mim, Roger teve a maior chance do mundo de zerar o processo antes do jogo de ida da semifinal contra o Retrô. Não zerou. Teve chance no jogo de volta, porque foram 12 dias para o primeiro, 10 para o segundo. Isso. Não zerou. Meio que zerou antes do segundo jogo da final. Tomou coragem, tirou Pedro Martins, os protegidos, Ele tirou começou, Marlon. no primeiro jogo ele já tirou Rawls e botou Thiago, né? Mas Foi, se não exatamente. fizesse também, amigão. Perfeito. Porque assim, Raus precisou dentro de campo, não foi
Fred falando aqui, Isso, Lucas, isso. ninguém. Foi o estádio. Comissão técnica Vaiando não foi o cara. ninguém. Foi o estádio vaiando e o goleiro entregando para Roger, falando bobagem na coletiva, Sim. deixando meio claro que trocou House por Thiago Couto quase a contragosto. Porque ele deu uma alfinetada em Thiago Couto na coletiva depois de Thiago Couto ter entrado no time Salvou ele de novo hoje. e tá salvando ele. 3 jogos já na conta. Quem ele coloca... Afinal, o jogo de volta O não jogo precisou, de- mas a ida contra o Náutico E as duas Copas do pegou Brasil. o né? pênalti nos dois. Então, assim, até o primeiro gol hoje, ele poderia ter tido uma ação diferente. Mas, enfim, muita dificuldade de zerar. Aí Lucas falou, e eu concordo 100%, foi campeão domingo. Acabou, porra. Zero. Zerou, porra. Tem Zerou. gente nova chegando, tem Biel chegando. Pronto. Como é que Biel... Pronto, essa é a pergunta. Quando é que Biel vai jogar? Não sei nem se Biel joga, tá? Também não sei. Não, Mas não, quando- não me deu o trabalho de ir no YouTube. Às vezes eu faço. É. Nesse eu não fiz de ver vídeo, não sei o quê. Não conheço. Mas é um cara que chegou, Pronto. porra. Como é que Biel vai jogar se Marlon é a primeira opção do meio de campo, na reserva? Ele não vai jogar nunca, porque ele vai precisar que Marlon entre, que Depena entre, vai jogar nunca. Veja só, Marlon, ele é a terceira opção para ponta direita. Já que Roger transformou Max no reserva imediato de Barleta, e eu acho o Max melhor que Marlon, então a ordem é Barleta, Max, Marlon. E Marlon, sabe uma coisa, Lucas? Eu tô falando aqui, de boa. Se ele tivesse tirado Barleta e colocado Marlon, talvez Marlon tivesse ajudado. Faria mais sentido do que a entrada dele. Ele Talvez não pode Marlon jogar tivesse nesse ajudado. meio de campo sem posição, tendo que tocar na bola o tempo todo. Não, Roger não tem dá, uma expressão não dá. que ele usa. Hoje eu estava com algumas pessoas que contaram a história de Roger, certo? E eu sei que essa expressão é bem possível, porque uma outra pessoa já tinha me contado e usou essa mesma expressão. Ou seja, de fato, me parece que ele usa essa expressão. Que era falando sobre querer um jogador. Não, eu prefiro um guerreiro. Eu prefiro um guerreiro. Ele tem essa do... No Atlético talvez funcionasse. Ele tem essa do jogador guerreiro. O que estavam me falando, a história, não sei se é verdade, se não é, que estavam discutindo sobre um meia clássico ali, um camisa 10. Ele, não, eu prefiro dois guerreirinhos ali chegando. Veja, Veja, para ele evoluir na carreira, quem é que a gente tem para falar? Mas é só uma percepção em relação a trabalhos em clubes maiores. Isso não funciona não, meu irmão. Imagine ele jogar bem pra cima. O cara tá no Palmeiras. Saiu a Abel, a turma foi de Roger Silva. Aí ele escala e solta uma dessa. Prefere um guerreirinho. Não é guerreirinho não, mas é qualidade técnica, ponto. Assim, não tem muito mistério não, velho. Assim, eu acho que essa lógica do guerreirinho é quando você está numa divisão, você está num trabalho assim, um elenco muito reduzido, uma receita uma montagem muito problemática. A do esporte mas não para o que ele joga, para o que ele vai jogar. Veja, para o que o esporte vai jogar nessa temporada, mesmo com todos os problemas que o esporte teve, ainda assim ele está acima da média. Então ele não está nessa condição de guerreirinho, do time do guerreirinho de se fechar. Não, é um time que dá mais oportunidade do que a média da Série B tende a dar. E eu acho assim que se isso é do jeito que o Fred está falando... não sei, é uma história que me então, contaram. por isso eu falo, se é do jeito que o Fred está relatando, é algo que ele vai precisar... Ele ou qualquer treinador que seja assim... Eu só precisa trouxe essa evoluir. expressão porque duas pessoas, em momentos completamente diferentes da temporada, me contaram, falaram de Roger, ele falou... E as duas pessoas vieram com essa expressão do guerreirinho, tá? E aí me chamou a atenção, se duas pessoas relatam nesse termo guerreirinho, tá? Do jogador mais guerreiro e não tanto pelo jogador técnico, enfim. Ó, tem um... Não é nem superchat, mas eu acabei Pode ler. batendo o olho aqui. Sono 909. Ele traz um ponto que eu acho que é interessante sobre Marlon. Que ele bota, acho injusto culpar... Deixa eu tá descendo aqui. Acho injusto até culpar Marlon pelas atuações. Ele nitidamente joga desconfortável de meia. Concordo. É verdade. É verdade. Eu já falei isso aqui. Ele tá completamente fora de sintonia, de Roger posição, está pô. dificultando. Vamos testar. Beleza, quer testar o cara? Testa na ponta. Amigo. Roger está Dá 2 jogos pra ele na dificultando ponta. a aceitação de Marlon no esporte. É o que eu digo. Veja só, se hoje Barleta estava bem hoje, Não. concorda que Barleta poderia ter saído, até na mesma hora que tirou Maia, já que ele demorou a tirar Maia. Maia, para mim, deveria ter saído no intervalo. A Barleta eu dava os 15 minutos.
Poderia ter tirado Barleta. Se colocasse Marlon, eu não estava aqui achando um absurdo. Agora, você coloca Marlon de meia, que não consegue jogar na meia, e depois vira volante. Tá? É difícil, assim, realmente entender quando esses processos serão zerados aí. Isso. E se serão, né? Se serão. É isso, tá? Cássio, Lucas, algum comentário a mais sobre o jogo em si, sobre a partida, tá? Fiquem à vontade. Eu acho que aí tem um pra fazer detalhe leituras. importante. Também eu vi no chat aqui, a gente comentou antes do programa. Foi uma coisa, eu estava no estádio, o Fred também estava, eu percebi, quando chegou aqui, a gente teve a mesma percepção que Coutinho sequer aqueceu. Coutinho sequer foi opção. Teve uma hora que eu fui olhar se ele realmente estava isso. relacionado. Eu vi, passando no chat aqui, eu não vou lembrar, não vou achar quem foi aqui, mas que Roger trouxe na coletiva que ele não tinha condições de jogar. Então, assim, seria uma crítica que eu traria, a entrada de Zé Roberto na frente de Coutinho. Eu ali imaginei já pênalti também, viu, Lucas? Também. Eu tinha falado... Muito cedo. pra isso. Mas Mas veja eu- só, eu- mas eu falei uma coisa, que eu tinha falado no Coutinho jogo. também Eu bate. sou muito sincero. O que eu falo durante o jogo, eu falo aqui. Porque seria Claro. ser engenheiro de obra O pronta. cara que tava do teu lado lá, eu olhei assim... Eu falei, veja só. Ele vai ter que botar Zé Roberto no jogo, porque tem uma hora que ele vai ter que começar a colocar batedor. Aceitar que... Se der errado... Veja só, eu teria ido dizer hoje, porque Zé bate pênalti muito bem. Coutinho bate bem também. Mas como perdeu aquele contra o Goiás... Ainda tá marcado. Não, Fred, mas eu acho que é isso. Enfim, as críticas eu acho que, infelizmente, a gente está de novo fazendo um programa de botar vitória de classificação, que poderia ser positivo para o esporte. E, infelizmente, o programa é todo puxado para baixo. Mas por quê? Porque não é porque a gente quer, não. Eu queria ter saído da ilha hoje tranquilo com o que eu vi, sentar aqui hoje e a gente tá falando de evolução, do que a gente viu domingo e se replicou hoje. Não teve. De Nada. novas ideias pro time, sabe? Nada que a gente não viu domingo consegue- se replicou hoje. Nada. Eu acho que o Lucas tocou num ponto, é o seguinte, a gente não consegue sair ainda dessa... Veja só, a gente ainda tá batendo no mesmo ponto. A dificuldade de construção de um time, pô. A dificuldade de construção de um time. Segunda-feira a gente vai trazer... inclusive, Lucas, se quiser, se puder vir aqui, a gente vai fazer um programa muito bom segunda-feira, que é aquele programa trazendo todos os jogos, todas as últimas escalações dos 20 times da Série B. Estarei aqui. Tá? Analisando quem tá jogando, quem não tá, como foi. Vai ter um item bem interessante. Que, por exemplo, o CRB, vou dar um exemplo aqui. O Não CRB jogou contra ninguém, né? não jogou com ninguém da Série A, B ou C esse ano. É um time não Mas, testado. Tudo bem, mas tem as pequenas diferenças. Ele tem várias boas partidas contra esses clubes. Sim, de séries D para baixo. O Sport, Tem. o Sport Não por tem. exemplo, o Sport não tem. Isso. Foi São lá, no- foi lá, veja, foi lá no estádio Presidente Marisa Monte, 2-0 no Souza. Ainda que tenha... Veja só, depois dos 90. Mas os dois gols foram... Os dois gols foram Mas depois ganhou, dos 90. mas ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Sim, mas ganhou o jogo. Suou. 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 Todo mundo suou muito. Não, veja, É. qualquer time teria que suar para ganhar do Souza no Sim, Marisa claro, Monte. mas veja só. É porque parece 2x0, parece que chegou assim, ó. Não, mas ganhou. Ah! Ganhou. Depois da lapada que levou do Asa na primeira fase, atropelou na final do campeonato. Enfim, assim, Fred, eu concordo, mas só para dizer assim que ele poderia também não ter enfrentado nenhum e nem contra os de baixo tá respondendo bem. Mas Sim. pelo menos tem esse. Mas, por exemplo, Mikael tá metendo gol. Detalhe, mas, tá por exemplo, metendo gol direto. Eu só não acho que hoje é uma resposta boa. Porque, pra mim, jogou 90 minutos. Se o Sport tivesse feito o gol na última bola, seria parecido. Tá? Obviamente, a gente não viu CRB e Souza. Seria parecido e não seria. Porque, querendo ou não, o Sport teria sido uma vitória no último minuto em casa. Sim. A do CRB, querendo ou não, num cenário Mas difícil com que é um em time Souza. que não é nem da terceira divisão. Né? Enfim. Se o Sport tivesse Tá na feito... final do Campeonato Se o Sport Paraibano. tivesse feito um gol no último Detalhe. minuto contra o Desportiva, Veja, assim, seria similar. o Souza, para mim, o Souza tá na quarta e o Anápolis tá na terceira, certo? Eu não acho que tem uma diferença. O Souza é atual bicampeão paraibano, tá na final de novo contra o Botafogo. O Botafogo é da Série C e tá apanhando pro Souza todos os anos. Então, assim, Eu não acho que o Nápoles seja mais fraco que o Souza, não. olha, assim, eu acho que o campeão paraibano é um time melhor do que o time que fica em sexto lugar no Campeonato Não acho Goiano. não. Sendo eliminado pelo Vila Nova, acho não. Não acho não. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai analisar todas as nuances. E minha frase é o seguinte. Não tem como ser otimista com o esporte. Não tem como ser otimista. Essa era a minha conclusão. A gente acabou... Cássio fez uma defesa aqui do CRB, mas o que eu estava dizendo é que
não tem como ser otimista com o Sport. Eu não coloco o Sport no primeiro grupo. Agora, o primeiro grupo, para mim, está reduzido. É Novo Horizontino e Goiás. Para mim, hoje, no primeiro degrau, o Fortaleza desceu desse degrau. Sim. O Ceará nem sei se chegou em algum momento. Porque a Copa do Brasil também, ela dá uns tapas na cara. Tu pega o Juventude. O Juventude empatou com o Grêmio 3 vezes no campeonato gaúcho. Tá rodado. Aí o Juventude chega na Copa do Brasil, hoje, foi pros pênaltis para passar da Tunaluso. Tá? Tunaluso deve... Cássio ironizou aqui o 6º lugar do campeonato goiano. Acho que a Tunaluso não foi nem 6ª no Paraense. Então, assim... Eu não ironizei o 6º lugar do campeonato goiano, não. Eu disse que os times ser bicampeão da Paraíba e finalista do outro ano, eu acho que isso é mais do que ser quarta de final do Campeonato Goiano. Não tem nada a ver com ironia. E a Tunaluso, aí o Juventude vai se complica. E não ganha da Tunaluso. O América Mineiro empatou com o Atlético Mineiro, foi extremamente... Aí, 2 jogos na Copa do Brasil, empatou com o Tirol em casa e precisou dos pênaltis para se classificar. E hoje foi eliminado pelo Barra também nos pênaltis. E campeão catarinense. Isso. Esse Barra tá chato. Eu acho que se o Sport fosse a Santa Catarina, voltava a ser a classificação contra o Barra hoje. Voltava amor também. Então, assim, a Copa do Brasil dá uns tapas na cara. E queira ou não queira, como é que a gente vai chegar num programa sobre a Série B e dizer, não, esse Sport aqui é G3 ali. Aí, peraí. Não ganhou da Desportiva, que caiu nas quartas do Capixaba. Não ganhou do Anápolis, que caiu nas quartas do Goiano. Então, assim... Se não ganhar não do Atlético... Não Maguarica, nas quartas do Pernambucano. Se não ganhar do Atlético, veja só, vai ter 3 dias. A gente está falando aqui nessa questão de uma janela para repensar o trabalho. Hoje não é. Hoje ninguém vai cogitar uma demissão de Roger. Não é. Se passar do Atlético no mesmo tom de hoje, ele vai para Cuiabá e aí para mim é uma decisão. Sim. Porque depois tem 10 dias. Eu não me incomodaria de ter um treinador alternativo na estreia da Copa do Nordeste. Você tem 10 dias para o jogo contra o Vila Nova para recomeçar a Série B. E para mim aí é a janela. Caramba, eu iria para um caminho completamente diferente. Isso vai ser um bom debate. Porque a estreia do Sport na Copa do Nordeste é em casa contra o Jacuipense. E então... ritmo de jogo, relação com a... talvez você não tenha escutado a frase. Não é time reserva não, tá? É treinador. Sem Roger. Caso precise demitir Roger, não me incomodaria ter Márcio Goiano à frente em um jogo da Copa do Nordeste. Um técnico interino. Ok, como se fosse na lógica de... Tá atrás do treinador. Porque você tem 10 dias para mudar um treinador. Certo. É isso que eu falei, né? Não, tudo bem, porque já é na lógica de não ter treinador. Ninguém falou usar o time reserva. De colocar. Porque se vai pro treinador pro time reserva, eu já dei 2 passos à frente. Não, porque no caso assim. Então você está na lógica de. E aí eu concordo. De não ter que adiantar. Não tem que adiantar a escolha do treinador. Assim, se o cara se não encontrar, vai Márcio Goiano. Não é nem isso, não é nem isso. É que para mim, assim. Não existe discutir a demissão de Roger hoje. Ele conseguiu lastro suficiente. Até o Atlético, no mínimo. Isso. Aí o jogo do Atlético, a gente volta a dizer, hoje vamos ver a resposta. Porque aí vai ser uma semana de trabalho regular, sem festa, sem prefeitura, sem governo, sem bebida, sem álcool. Ok. A gente entende que tenha tido tudo isso. Inclusive, ele pode dizer, de repente tem uma atuação boa e tá vendo aquele fora da curva foi o Anápolis. Exatamente. E se ele tiver uma atuação boa, aí ele entra na Série B para jogar a Série B até que algo dê errado. Isso. Tá? Porque, detalhe, não é que a gente... vocês estão condenando o treinador rodada após rodada. Não, a gente está esperando futebol. Está condenando rodada após rodada porque não teve futebol até agora. Isso, teve uma partida coesa. Uma de 10. De 10. Se o Sport tivesse jogado bem aí, tivesse tido uma sequência de jogos positivos, que a gente visse alguma coisa, o que a gente viu contra o Náutico, se a gente tivesse visto um pouco disso em algumas outras partidas. Um pouquinho disso hoje. 20 minutos hoje. Teria sido não era assunto. E esse, quando se fala 1 de 10, aí alguém pode dizer, detalhe, é 1 de 10 sem que tenha perdido nenhum jogo. Isso. E assim, mas nem tudo na vida é olhar desse jeito, não. Não perdeu, tá ótimo. Então, assim, um pouco de performance é importante porque se você não está conseguindo render nesse nível de desafio técnico, aí é meio angustiante saber que daqui a
2 semanas você tá no nível, você vai estar num nível aí, muito mais alto e ninguém quer, absolutamente, pelo menos eu acho que tá aqui a maior parte que está nessa live, aqui nessa mesa certamente, mas a maior parte está acompanhando essa live, ninguém quer dizer, tá vendo? Isso. Ninguém quer. Eu quero que ele voe. Ninguém quer dizer, tá vendo não, mas assim, mas ao mesmo tempo... O pênalti que eu mais comemorei hoje foi o de Marlon. Caramba, Porque também foi o que eu tive mais medo. Foi o que eu tive mais medo. Ó, eu tava assim, tão... Eu tava tão, assim... Eu tava tão achando que o jogo tava indo para um caminho perigoso, ruim, que eu disse, meu irmão, eu tava assim, e eu só vou explicar, para quem não me conhece, assim, eu sou muito pessimista vendo futebol. Aí, mas eu vejo jogo, gosto de ver jogo, tava vendo jogo sozinho, aí começando assim, o Sport hoje vai matar na unha, porra. Vai, tipo, Thiago Couto pegou a segunda cobrança, os caras foram fazendo. E na última, Filipinho que fez o outro, eu disse, vai matar na unha, vai perder o último pênalti e vai tomar, tipo aquele Lecheva, que tava lá, a cobrança para fazer para acabar. Aí, irmão, quando o Filipinho fez, trouxe assim um alívio, mas ao mesmo tempo... Porque quase Couto pega, né, o último deles. Foi muito bem batido. Quase o goleiro pega o de Filipinho. Não, e o de Depena também. Não, Depena... Oxe, o goleiro acertou. Mas não foi muito bem batido, pô. Não, claro que foi bem batido, mas eu acho que... Acertou o lado, né? Eu acho que mas não passou perto de pegar. Só se concluir só em relação à conversão de Filipinho. Caramba, tipo, a sensação de 2 jogos assim tão acessíveis ser apenas de alívio é muito pouco, pô. Tipo, o jogo lá contra a Desportiva classificou, alívio. Jogo lá contra a Anápolis, alívio. Porque, assim, de você celebrar um resultado, o de domingo celebrou. Você vai lá, ganha, assim, joga do jeito que vai, se impõe, mostra tudo e tal. Enfim, sai campeão. Eu seria comemorar mesmo que saísse campeão de qualquer forma, mas da forma como foi, sem dúvida. A gente até tava. A gente é muito claro aqui nesse tipo de coisa. Estava até falando com um amigo meu hoje, já citei algumas vezes, Caicó. E até porque a gente também falou de final. Eu acho que de final do Pernambucano, do Sport, eu acho que talvez essa tenha sido a mais final. Não estou falando nem a campanha toda, mas assim, final. A mais emocionante. Sim. Desde 2010. Não é nem emocionante. Importante. Peso, explosão de vitória, de como A de 2010, porque estava 3-0 pro Náutico na ida. Aí tem gente até que vai, e eu concordo, tem gente que vai mais adiante, vai para 2006. 2006 eu acho que é só a virada nos pênaltis, porque o Sport perde o jogo, né? O Sport leva um gol aos 45 segundos do tempo. Essa agora não é que no ano passado perde pro Retrô para ganhar nos pênaltis. Nessa não. Você vai na casa do adversário, tem uma resposta muito grande. Então, assim, e tem todo o contexto embarcado nisso, né? Que foi o ano de 2025. Claro, isso tudo tem. Toda a zoação que o torcedor sofreu, o que veio calado, por aí vai. O que veio em 2025, e eu tô falando do jeito que é a final também, tipo, é uma final onde você responde, né? Não é que ela foi... A de 2006 ela é emocionante, porque o Sport vira uma disputa de pênaltis, mas na verdade o Sport flertou com uma pipocada naquele jogo. Sim, tinha vencido tem uma frustração ali. Exatamente, né? Flertou. A do ano passado, a mesma coisa. Essa não. Essa foi diferente. A reação do segundo tempo foi peito cheio. Pronto, então. E por que eu quero... Até para voltar... Esse é aquele jogo que eu disse assim, porra, queria estar lá. Aí voltando agora para a Copa... Vai faltar na minha história. Total. Vai faltar na história. Voltando agora para a Copa do Brasil, que eu tava... para concluir essa linha, é que, tipo, aquilo se celebrou. Aquilo foi uma... Nem todo jogo vai gerar isso, não é? É óbvio que não é assim. Mas... Esse jogo ele foi ladeado, como diria João Alberto na coluna, fulano de tal tá ladeado por você. João Alberto gosta de Yuri Romão, né? De vez em quando sai lá uma notinha de Yuri. Cabanga. Cabanga. Ladeado por não sei quem. João Alberto que é rubro-negro, inclusive. Bastante. E esse jogo foi ladeado por 2 partidas de alívio. Assim, eu acho muito pouco, pô. Assim, pelo menos o alívio. Mas chegar na 4ª fase com 2 vitórias nos pênaltis, pelo menos tá batendo o pênalti direitinho, né? Assim, acertou 9 de 10. Né? Não, aquele negócio. O de Castilho, pelo amor de Deus. Mas aí foi lá e fez contra o Náutico. Mas eu acho que ele fez, inclusive, para tirar o... Depois daquele negócio, de uma hora o cara perde, assim, mas o Sport tava precisando de uma sequenciazinha, depois daquela São Paulo e Ceará. Olha, eu fiquei impressionado hoje. Antes, eu raramente falo. No Twitter eu nunca escrevo, né? Durante o jogo. Só quando assim, 3-0 contra... Não, só perdendo.
Ah, 3-0 contra, eu começo a bater. Pra ver se muda alguma coisa. Não, porque a raiva já largou mesmo, né? Mas um outro grupo eu falo, converso ali, né? Tem um grupo eu, Cássio, mais uma turma aí. Só mais um, né? Não, mais dois. Mais dois o quê? O Reload, né? Sim. Que eu falo mais ali, aí Inácio manda mensagem. Acho que a galera de sempre, né, que escreve ali. Mas, pô, eu passando pelos grupos, A Clube mensagem de 45... Inácio deve ter sido elogiando a Ju, né? Não, Inácio mandou assim, porque Inácio, antes do jogo, ele mandou, meu irmão, tô com muito medo, tal. Ele só mandou mensagem assim, porque ele vai precisar de bola parada. E quando fez o gol, ele mandou pra mim, vai precisar de bola parada. Mas assim, aí Cássio, num grupo, impressionante como várias pessoas estavam escrevendo, meu irmão, tô achando que fudeu, hoje fudeu, pressentimento. Meu irmão, como tava meio clima de que não venceria nos pênaltis. Porque, no fim das contas, tava abusando da sorte, né? Não só por isso. De novo, isso né? aí, ó, um cara mais novo talvez não pense isso não, mas que de 30 anos pra cima, você já viu 10 jogos como esse aí, meu irmão. A questão, o sentimento veio porque você já viu esse jogo. Você já viu esse jogo, onde o jogo tá ali, é o jogo no dia seguinte, aquele negócio arrastado, meu irmão vai desenhando. Eu fiquei surpreso o Sport ter vencido nos pênaltis, porque tu falou que tu é pessimista, eu vi o jogo com o Thiago hoje, Thiago Medeira, né? Ali é pessimista. Tá. Na hora dos pênaltis... Eu acho que, inclusive, esse grupo que a gente tá falando, eu e Cássio, e mais dois, eram 5. Thiago aí saiu. Desfizeram o grupo, não acabou o grupo. Aí Thiago saiu, a turma remontou sem ele. Thiago porque é todo mundo de lá. Aí foi bater Zé Roberto. Não, Zé Roberto. É todo mundo canhão. Zé Roberto era um batedor grupo de de pênalti. 5. Aí, meu irmão, devo um dia, vamos acabar esse grupo aqui, só faz perder. Isso faz uns 5 anos. Aí, sabe como o grupo é turma. Tanto que o nome do grupo é Reload. Que, tipo, Na volta. aí a turma Matrix tirou o Thiago. Reloaded. Tirou o Thiago e remontou o Excluíram grupo. Thiago. Por sinal, um abraço pra Gabriel, filho dele, que é ouvinte, ele pode também. Ele mandou uma foto do filho mais novo dele hoje. Ele me pra mandou. mim foi assim: tem mais título que Camila. Aí Thiago, na hora dos pênaltis, Zé Roberto foi bater ele. Zé Roberto, não sei o que. Eu disse, cara, Zé Roberto fodeu. Se o cara tá reclamando de Zé Aí Roberto. o segundo foi depender, ele não gosta de gringo bater no pênalti. Espera aí, pô. Aí Marlon, esse sim. Agora é o jogador. Marlon, eu nem escutei o que ele falou. Espera aí, pô, vai. Eu li um comentário aqui, fui atualizar aqui o chat. Eu li um comentário muito bom. O pior é que Max foi meia a vida toda e Marlon ponta a vida toda. E Tá Max trocado. é ponta. Tá trocado. Vamos trazer aqui para a tela o campeão da nossa análise tática, porque a partir daí a gente vai... Já de camisa compondo- nova. Já de camisa nova. Veja Tanto o só. Roger quanto os jogadores. Tem que respeitar. Faltou só o Thiago Couto ali, viu? Eita, olha aí. Marcinho Sabotagem sabotou. Eu ia elogiar ele aqui. Era um momento do elogio. Eu disse, rapaz, Márcio foi buscar. Ele montou já com a capa. E aí Lucas já foi Thiago Couto. direto no erro, rapaz. Logo quem? O herói Não, do eu esporte. elogiei tudo antes, depois eu ponto eu. Roger fui eu, viu? Que Roger tava de ombro também. Roger eu troquei. Thiago Couto passou despercebido. Então foi tá? você, porra. Que Foi trocou tu, um e não trocou o outro. Mas veja só. Os jogadores Perfeito. foi com Marcinho Sabotagem. Fez um ótimo trabalho, tá? Depois, eu ia pegar agora, mas vamos tocar Deixa o programa. quieto, vai assim, pô, vai assim. Vamos para as análises individuais, tá? Já conversamos muito de alguns jogadores. E eu sempre gosto de começar o campo a partir de debates que a gente já trouxe ao longo do programa para não ficar muito repetitivo, né? Dessa forma, eu acho que a gente consegue uma dinâmica melhor. E eu acho que foi uníssono na mesa, no público, a péssima partida de Gustavo Maia Muito mal. no primeiro tempo, né? Foi o oposto do jogador intenso, do jogador inteligente, ativo que a gente viu no domingo, né? O que a gente viu no domingo foi o oposto, né? É um pouco do. Ele não chega a ser proporcional em relação a, tipo, a atuação do domingo foi a única boa do esporte, não foi a única boa de Maia. Não é proporcional. Não, Mas, por exemplo, no blog eu citei 2 jogadores com algum destaque. Eu dizer algum destaque que eu acho que bem mesmo assim, mas. E 2 jogadores negativos. Um deles é Gustavo Maia, porque realmente assim. Me surpreende só ter sido 2 negativos. Não, é porque para não quebrar a linha. 2 muito negativos. 2 muito negativos, exatamente. Tanto que não são negativos, é piores. Assim, a palavra é até essa. Então, Gustavo Maia, né, já larga aqui Pode ir com muito mal. Muito mal. Hoje é muito sangue. mal, tá? Outro jogador que já foi muito comentado por nós e por todo mundo
foi Augusto Pucci. Para mim é outro que fica com um muito mal Concordo. também. É o outro Concordo. jogador que no blog tá lá como entre os piores. Muito mal. Participação direta no No gol, gol. do Anápolis. Outros erros que poderiam ter gerado. Semelhante aos lances do primeiro tempo contra o Náutico na ilha, tá? É, A isso, facilidade. foi. O gol, inclusive. Inclusive, o gol é o triângulo. O cara toca aqui, faz triângulo, chega na Parecia frente Vinícius e e ganha. Dodô ali. Vinícius, Exatamente. Dodô e Yuri Silva passando. Exatamente. Não sei se o Anápolis assistiu, né? Deve ter assistido. Deveria. Porque foi por ali mesmo que 7 vezes. o Dodô Náutico assistiu veio, 7 né? vezes. João Lima mandou um superchat, tá? Dizendo o seguinte: não dá pra ir pra Série B só com Pucci. Bom que a turma já largou o Matheus Alexandre assim, total, né? Mas veja. Eu pedi a mim mesmo hoje, eu válido. disse, eu botava no segundo tempo. Não, mas eu falo baixo. Eu já falei aqui com a conversa que eu Não tava dá com não, o meu Fred. amigo. Um jogo desse é muito difícil. Eu disse, ó, pra mim, só tem que trazer. Porque o Lucas falou 4, 5 jogadores, assim, ó. Dá pra trazer 3. Eu acho que o Sport precisa de um ponta pra revezar, porque pelo esquema que o Sport utiliza, precisa de mais um ponto. Também acho. Não é nem pra ganhar a posição. É um ponto pra ficar ali brigando pela posição. Um lateral direito, justamente por não contar muito com o Matheus Alexandre e Pucci, eu acho que ele vai oscilar, ele vai ter boas partidas e tal, mas, enfim, não parece ainda um diamante, sabe? Então, assim, eu acho que ele vai oscilar. E o terceiro seria um volante, né? Porque Mas volante. mas é considerado. Mas eu Considera tô uma falando, a série de Zé Lucas. Tá, é porque volante tem Fábio Matheus, tá? Reintegrado. Caramba, mas não acho que se perder Zé Lucas, a resposta não é Fábio Matheus, não. Se perder Zé Lucas, Tem que trazer um tem que titular. trazer um melhor mesmo. Difícil até dia 27. Difícil. Se não tem especulação nenhuma, vai ficar difícil. Porque eu também mesmo. acho que não perde Zé Lucas até a janela do meio do ano agora, né? Junho, Então, junho. aí teria o hiato ali junho e julho. Sim, mas aí 10 rodadas de Série B. Vê, sabe, eu um acho que pouco, não deve vir um volante de alto nível não, tá? Agora. Até porque ele não vai poder sair Vai agora. vir um lateral direito, certamente. Vai vir um lateral direito. Eu acho que vem um ponta. E imagino que vem alguém pro meio de campo, mas mais pro perfil de meia. A não utilização de Davi Gabriel hoje, de não estar no banco, talvez seja uma sinalização de que, Pode ser uma sinalização. que venha um lateral esquerdo. Pode ser Reserva, sim, um pode ser reserva sim. pro Filipinho. Sim. Que de fato Pô, mas ali aí não nesse tenha caso sido... significa. Deve acontecer, tá? Pô, mas aí o cara saiu por isso? Não, o cara não Não, agradou. ele não agradou. vai. Ele não agrada. Ele não agrada a Roger. Não agrada e vamos buscar um reserva. Ele vai ficar ali, vai ser emprestado, vai, enfim, ficar como terceira opção. Lucas, eu acho que isso aí é um caminho bem possível, tá? Bem possível mesmo. Porque no tá? começo do jogo, o Filipinho até tem um choque ali, e quem vai para aquecimento é Zé Marcos. Foi aí que eu me toquei que Davi não estava no banco. Eu disse, pô, Zé Marcos. Aí eu olhei e disse, não, Davi não tá, então ele vai fazer o quê ali? 3 zagueiros, enfim. Tá, vamos Porque com um seguir. banco com 12, você não levar o lateral... Não, exatamente. E foi o primeiro jogador que sentiu, né? Foi justamente Filipinho. Vamos então, tá? Com já passamos pelos que são claramente. Né? Eu tenho mais um. Venha muito com ele mal. então. Filipinho. Eu achei muito mal. Achei errando muito, achei disperso. Eu achei só mal. Eu achei mal. só mal. É, essa- Eu achei só muito mal. mal. E olha que Achei- geralmente. Achei no nível da atuação dele Mas tu ali sabe que Filipinho começa contra o Desportivo. com mais 2 comigo, né? E comigo, Não, eu gosto dele, eu gosto É. muito dele também, tá? comigo não começa no 0, normal. Mas eu acho Eu que gosto é mal. muito dele, mas eu achei ele, porra, errou demais. Errou, mas é Muita aquilo. coisa. Muito participativo de novo. Foi um pouco parecido com o da Desportiva, só que achei um pouquinho melhor. Mas eu concordo, tá, Não, Lucas? não, ali. não. Caramba, é porque realmente, Fred, ele foi muito melhor. Na Desportiva, acho que ele foi muito mal. Então, não é isso que eu falei? Você foi um acha pouco que- melhor. Um pouco. Um Não achei pouco melhor muito hoje. melhor, Ele foi não. um pouco- veja, Hoje foi melhor, ele tá dizendo. veja, ele não foi bem hoje. Só que eu acho que ele foi tão mal contra a Desportiva, tá. é porque Fred usou que ele foi um pouco melhor. Não acho que ele foi um pouco melhor, não. Acho que ele hoje, É porque em no relação final à ali- Desportiva, ele foi muito Contra melhor. a Desportiva, eu e Lucas defendemos o seguinte: quando deu uns 40 e pouco do Cara. segundo tempo, ele acertou 2 bolas contra a Cara, Desportiva. eu acho que, aí- Que a gente discordou, inclusive, no dia. Eu Tá, achei, não é mas só hoje hoje, eu não. achei muito mal mesmo. Assim, eu achei ele disperso, achei ele errou Teve muito a chance de passe. fazer o gol aos 50 do segundo Foi, tempo foi, ali. foi. Errou. Bateu cruzado. Vamos então, tá? Já querem falar sobre Marlon, que foi outro personagem muito comentado da gente. É um reserva que ele entrou. E aí a gente tem muito essa dualidade, tá?
Eu vou ler o que Felipe Carvalho escreveu, que foi muito parecido com o que você falou, acho que do Ruivo. Tá? Marlon não vem sendo nocivo. O problema é Roger querer colocar ele em toda e qualquer situação e em qualquer posição. Se ele colocar Benevenuto de ponta, a culpa é de Benevenuto, eu concordo. Tá? Yuri Lipo, ele diz o seguinte: Roger tem fetiche nesse 4-2-4 com Marlon no meio. Tá? A turma já está tratando como fetiche aqui. Porque, porra, é injustificável, Fred. Veja, vou trazer 2 cenários aqui de jogadores que, porra, o treinador tem uma insistência. Ou esse jogador mostrou alguma coisa no clube, Sim. não é o caso. Não é o caso. Tá? 8 jogos, 8 ou 9 jogos, como a gente falou aqui, um chute no gol. Nenhuma assistência, nenhum lance que quase foi gol, como o de Filipinho que a gente citou aqui agora. Então, assim, ou esse cara tem um mínimo de serviço prestado no clube, ou esse cara tem algo que está embarcado lá atrás. A gente está em 26, em 2024, esse cara fez uma temporada absurda pelo sei lá qual time. Não fez, nunca fez. Marlon passou no Sport, no Sub-23, em 2019, treinou com um profissional ali, foi embora, fez a carreira dele, carreira honesta. Sim. Carreira honesta. Série não B, para voltar pro esporte, não, inclusive. Série B de baixo, Série C, Série B de baixo, rebaixado, Série C briga pra subir, mas não pra estar aí. Se tivesse sido anunciado pelo Santa Cruz, era um reforço assim de Ia ser criticado. bom nível pro Santos. Mas ia ser criticado. Mas ia ser criticado. Ia ser criticado. Porque não tem currículo para Não chamar a tem, atenção. Não tem. Então, assim, não Mas faz justifica, sentido, porque é um cara que ele foi rebaixado 2 anos da B, mas se você for ver no Guarani, ele joga todos os jogos, ele joga no Paysandu todos os jogos. E assim, no fim das contas, ainda que isso pese muito, a gente já pesou muito, então eu já estou deixando. A gente já gravou 10 anos, é possível que eu tenha falado isso. Mas pode ter sido rebaixado e você. Tipo o Moneyball. O cara foi lá, foi rebaixado, mas os dados desse cara é um cara que ajuda. Esquece o rebaixamento desse cara. É um cara que. Mas nem isso eu acho, tá? Os números não são. Os números não dão essa força toda. Não. Alguém botou aqui no. Caio César botou, ele não pode render no treinamento, não. Pode render no treinamento, beleza. Não, imagina. Mas ele não tá rendendo nos jogos. Não, então, assim, tem que ter menos minutos. No treino, imagino que ele renda pra cacete. Eu não imagino que renda, não. Simplesmente. Não tem o que fazer. Não. Amor de janeiro. É a minha definição. Até porque. Amor de verão. Até porque os relatos que chegaram foi de que o time treinou mal antes daquele jogo contra o Náutico. O primeiro jogo. Que foi a escalação Pedro Martins e Marlon, né? De onde estiver, Marcinho Sabotagem trocou a roupa do goleiro, viu? Agora, eu completei o serviço, que ele deixou a barra azul e eu coloquei a barra cinza pra combinar com a nova camisa aí. Então, Marcinho Sabotagem aí, uma força... Tá a barriga do goleiro pode ser diferente, né? Isso, uma força superior aí, tá? Marlon fica como? Apesar de ter sido um cara que entrou deslocado e jogou deslocado, não se firmou nas posições, terminou jogando mais tempo no lugar de Iago Felipe. Mas eu não acho que ele foi mal no jogo. Eu acho que ele foi razoável. Veja só. Eu acho que ele foi mal. Mas eu acho que ele foi mal, assim. Não acerta jogadas, pô. Não acerta jogadas. Tudo bem, não era pra ele estar ali naquele momento de construção, mas tava e não acerta jogadas. Veja, é um razoável que não sustenta a escolha. Assim, naquele momento, o Sport não pediu um jogador para ser razoável. Quer ir pra mal? Porque realmente é o seguinte. Eu acho que é mal. Eu acho que a análise de Filipinho... Pode até colocar, mas eu não acho que o cara foi mal. Porque ele não errou. Mas o que é que ele fez, pô? Ele não errou nada muito grave. O tempo inteiro, o que é que ele fez? Não deu nenhuma bola. Não pra deu. nada. Nenhuma sequência. Eu vou de mal. Concordei, Lucas. Eu vou de mal. Até porque é simbólico também. Ele é o maior erro de Roger no jogo. Exatamente. A entrada dele, por mais que seja um erro de Roger, travou o jogo, travou isso. Acabou com a substituição de Roger. Sport no segundo tempo contra o Náutico nos aflitos. É importante lembrar disso, como o Cássio trouxe, tá? Travou o Sport no segundo tempo de Márcio nos Eu não aflitos. consigo aliviar pra Marlon, não. Olha a mensagem que eu recebi. Marcinho Sabotagem, um caralho. Rodrigo. Foi Rodrigo Carvalho. Então agora vamos para a ordem natural, para a ordem natural das coisas, tá?
A gente já destacou aqui jogadores que chamaram a atenção e renderam um debate prévio, tá? Por conta de uma atuação abaixo ou de uma entrada completamente fora da lógica. Aliás, vou trazer mais um. Cleison. Não, Yuri Castilho, por conta dessa questão da escalação de Yuri Castilho como 9, tá? Yuri Castilho foi mal no jogo. Mal. Foi. Mal. Acho que é mal, não muito Mal. mal. Porque ficou encaixotado. Que surpresa. Que surpresa ele ficar encaixotado. Aí isso acontece. Veja, ele é um cara que mostrou que pode ser um atacante ali centralizado e resolvedor de jogo. Mas a característica que ele tem de lado aparenta, para o nível do esporte esse ano, aparenta ser uma característica muito boa para você abrir mão. Isso. Assim, já insistiu com o Zé Roberto não aguenta minutos? Não aguenta. Coutinho tinha ido muito mal, ok. Mas aí você precisa pesar. E aí é numa dessa que aí você vai para a discussão, inclusive, de Gustavo Maia. Meu irmão, é melhor ter Gustavo Maia... Detalhe, os caras resolveram o jogo contra o Náutico, né? Para ser justo, assim, foi Gustavo Maia na ponta, cruzando para Castilho marcar. Mas pensando no decorrer da competição, é melhor Yuri Castilho caindo pelo lado e Coutinho centralizado ou Gustavo Maia caindo pela ponta e Yuri Castilho? Aí eu tô falando, é difícil achar um centroavante por aí, mas me parece ser mais difícil ainda arrumar um atacante de lado, como o Yuri Castilho mostrou também que pode ser no esporte, rapaz. Eu não abriria mão dessa característica, não. E nem acho que Roger vai fazer isso também, tá? Eu acho que hoje ele colocou esse cara centralizado, mas eu acho que a gente vai ver ele caindo pelo lado. Ele colocou porque deu certo domingo. Assim, o time jogou bem. Mas eu acho que ele repetir de fato. Não acho que ele... E ele não tinha Coutinho, né? Pelo que foi falado, ele disse que não tinha Coutinho. Mas mesmo que ele tivesse Coutinho, ele não colocaria. Mas talvez fosse uma opção de jogar os dois juntos. E Zé Roberto não dá para ser... Ficou muito claro que não aguenta... Achei até mais fino hoje, Zé Roberto. Mas ainda... Rapaz, pelos relatos do ponteio, sabe Deus como tá mais fino. Diz que o homem da festa trabalhou bem. Mas podia, tá? Podia, tá certo. Tava liberadíssimo. Não há nenhuma crítica quanto a isso. Mas, na verdade, foi um elogio. O cara disse, rapaz, forte. Admirei. Forte. Admirei o trabalho do homem ali. Grande abraço para Zé Roberto. Eu não sei se ele assiste o programa, não, mas esse quadro aqui ele assiste. Sabia? Chega na turma. Não, tem uma foto dele brincando com a filha. É verdade. Ele postou na câmera e atrás ali só o campinho de análise, tá? Pode ser que ele adiante e chegue só nesse... Vou escutar essa baboseira todo dia, não. Vamos ver só o que falaram de mim. E Rodrigo Peixe mandou o comentário, né? Fred estava certo. Castilho não pode ser centroavante. Não consegue participar do jogo. E quando não consegue fazer gol, vira peça nula. Eu vou bater nessa tecla. Contra o Náutico foi um toque muito bem dado pro primeiro gol. Que talvez Coutinho não fizesse. Mas compensa ele basicamente não participar ativamente. Veja como o Castilho foi importante na ilha contra o Náutico. Tá? Veja, o gol de empate... Não, o gol do segundo empate, na verdade. Isso. Do 2x2. É vindo de trás, pô. Exatamente, pô. Assim... Eu vou repetir exatamente o que eu falei no meu vídeo que rodou e virou uma arma contra mim porque ele fez um gol na final. Veja só. Embora tenha sido um gol de centroavante. Um gol de centroavante, obviamente. Sim. Primeiro, ele não está proibido de jogar de centroavante, não. Mas eu vou bater na tecla aqui, que é... Foram tantos e tantos anos para conseguir um ponta que saiba fazer gol. O último foi para centroavante, que foi Derek. Isso. Ano passado. Derek era um ponta que sabia fazer gol e virou centroavante. São porque tantos anos. Aí chega o que faz o gol e vira centroavante. Veja só, o Sport tem Barleta, que é um bom ponta. Eu acho o Barleta um bom ponta. Faz partidas muito ruins como as de hoje? Faz. Mas é um bom ponta. Mas está longe de ser um ponta que todo jogo entrega um gol. 2 gols. Tá? Cleison, ano passado no Curitiba, fez um total de 0 gol. 0 gol. Gustavo Maia não vai fazer 5 gols nessa Série B. Não vai fazer 5 gols na Série B, Gustavo Maia. Então, assim, se você tem quem faça, deixa o cara na ponta. Tá?
E o que é mais importante? Roger estudou o Náutico e achou que Castilho ali jogando atrás do zagueiro, Quirino já deu trabalho, imagina Castilho. Ok. Mas hoje, ok começar com Castilho, deu certo, a gente já falou, ninguém tá brigando aqui, nem querendo ser, nós mudaríamos o time para hoje. Todo mundo iria com o mesmo time, todo mundo. Agora, primeiro tempo de Maia, nota 2 como foi, tu devolve Castilho para a esquerda e joga com Coutinho, pô. Claro. Não cria uma resistência. É impressionante como o Roger cria essas resistências. Não é possível que Cleison fosse a primeira opção. Era melhor Zé Roberto. Ele muda muito a linha do que ele vinha fazendo. Depena virou um cara com poucos minutos, né? Ele muda muito a linha do que ele vinha fazendo em relação a uma grande parte dos jogadores. E mantém em relação à parte menor dos jogadores e menos qualificada. É isso que não dá para entender, Roger. Porque todo jogo ele acionava Zé Roberto, Coutinho. Agora, largou os dois, mas não larga Gustavo Maia, não larga Marlon, tá? Pedro Martins está machucado, né? Acho que não tava nem jogando. Senão, tinha tido uma minutagenzinha hoje. E detalhe, toda vez que eu cito Pedro Martins nesse conjunto, eu sempre faço observação, porque eu gosto de Pedro Martins. Eu sempre faço observação que eu acho que o jogador pode ajudar, tá? De forma recorrente. Vamos fechar o ataque, então. A gente tá indo meio já que tá no ataque, Barleta. Mal, né? Também sou de mal. Quase muito mal, viu? Caramba, ó, cruzou. Só a bola do gol. Só a bola do gol. Participou da recomposição. Tem até um lance no segundo tempo que ele volta das raríssimas passadas do meio campo ali do Anápolis no segundo tempo. Não teve muita finalização. Mal, pra mim, quase muito mal. Ele tira muito mal pelo cruzamento do gol. Não acho que chega a ser muito mal, não. Não, mal. Achei mal. Acho que não conseguiu ter sequência. Enfim, não conseguiu. Tem a velocidade ali, o drible. Não teve jogadas que ele foi furando a defesa. Então, eu acho que foi mal. Em ordem de entrada no ataque, Cleison, pra mim, muito mal. Muito mal. Pode Pode botar no bolo aí, muito mal. Muito mal. Tanto que tu falou, Cleison, que não fez o gol do Coritiba, pelo que tá jogando até agora, vai ser difícil fazer esse ano também. Mal, assim, muito mal. Foi pior que o Gustavo Maia. Foi pior, foi muito mal. Foi pior. Ele foi muito mal. Ele teve 2 lances assim na área que negócio inacreditável como ele não conseguiu tocar na bola, sabe? Tá sem ritmo de jogo ainda? Está. Tendo os seus primeiros minutos do ano, ok. Mas nem entrou muito e nem assim. Nos aflitos entrou direitinho. Entrou ok, né? Tinha entrado ok tava também. Bom jogo, né? Bom demais. Um a mais. 2-0. 2-0 é bom Mas demais. entrou ok contra a Desportiva. 5 minutinhos ali, melhores do que hoje. Hoje entrou muito mal. Muito mal mesmo. Meio campo. Max, tá? Max. E tem alguns superchats sobre Max. E esses superchats sobre Max eu vou discordar, tá? Deles. André Rocha. Max é o pior jogador de linha desse elenco, tá? Eu não sei como nesse jogo o André chegou nessa conclusão com Cleison jogando o que tá jogando, né? João Lima, que a gente até já leu o superchat de João Lima, ele falou do outro lado, na ponta, que ele foi um superchat, aquele sobre Pulse, né? Cleison teve uma das piores atuações que eu já vi na ilha. Foi muito, muito má a atuação de Cleison mesmo. Aí, André Rocha disse que Max é o pior jogador de linha desse elenco, tá? Erenildo Alves, Cleison é um Romarinho piorado. Na melhor fase dele no Corinthians já era ruim. Não tem nada a acrescentar. E Jefferson Nunes diz o seguinte: Max é extremamente nocivo, vai trazer muito problema. Eu vou discordar duramente das críticas a Max hoje por um motivo. Tudo que o Sport teve de chance real no melhor momento do time no jogo, que foram os 15 minutos finais, todas as chances saíram dos pés de Max. Absolutamente todas as chances. Agora, ele pega uma bola, passa o pé demais. E perde. E irrita. E parece que um estádio anula. que já estava irritado. Tem uma bola que o juiz dá falta. Ele ensaiou, que eu acho que nem foi exatamente. falta, que ele escorrega. Esse lance que eu ia dizer. Ele ensaiou dar esse contra-ataque aí
Justamente ele penteou a primeira, penteou a segunda, penteou a terceira, escorregou e o juiz deu O falta. cara, assim, o cara tem que entender o contexto, pô. O cara, veja, você tá jogando contra um time inferior a você. O seu time não está conseguindo jogar bem. O estádio está irritado. Porque estava claramente irritado. Não estava tendo uma vaia uníssona, mas estava irritado. Tava inquieto, né? Tava inquieto, pô, reclamação. Angustiado, irritado. Tava um Porra, pouquinho de tudo, qualquer pessoa minimamente inteligente ali percebeu isso. E ele percebeu, ele sabe. Ele sabe. Sim. Ele percebeu que está. Mas isso não foi capaz de fazer com que ele mudasse Neymar não muda. o estilo. Neymar muda? Ele acha que tá mais... Messi muda. Veja, ele acha que tá mais perto de Neymar Faz do o que esse cara faz. Pô. Eu acho que ele acha que tá Messi. mais perto de Neymar do que de Marlon na bola. Veja só, ele tem. Pronto, ele se ofendeu, Cássio, agora. Se ele tá vendo isso Porque aqui, ele tem voltando pra certeza, casa... ele tem certeza, Ele não velho. fala um negócio desse, não. É óbvio que ele... A foto dele, foto de craque, porra. Foto de craque. Sabe até tirar foto, porra. Foto é foda. Que foto hoje, porra, dele. Mas veja... Pra Dito mim, isso, de todo mundo que jogou no ataque, pra mim hoje, de todo mundo que passou pelo ataque, incluindo o Zé Roberto, que fez nada, foi mal também. Pra mim, o único que acertou algo e que gerou risco, pra mim, foi Maxi. E por isso, minha avaliação, talvez eu não passe nem aqui de vocês, mas minha avaliação pra Maxi é razoável. Tá? Pra mim, ele foi razoável. Gostei não. eu também não. Acho assim, eu concordo que ele, de fato, conseguiu acertar, acho que 2 cruzamentos. Você não viu o jogo com essa impressão. Cauã tá Mas- comigo aqui, ó. Concordo plenamente. Max foi mal, mas acertou todos os cruzamentos. Então ele voltou com a gente. Então, Mal. é isso que eu ia dizer. Ele tá Você não comigo. vo- ele não Ele vo- tá comigo, eu tô ele dizendo não que eu tá com o Fred, não. concordo O Fred não voltou que ele mal? acertou 2 cruzamentos. Um deles ocasionou uma jogada bem perigosa do Sport. Mas A cabeçada de Zé Roberto, no final das contas, é a melhor chance do esporte, né? a penteada na bola, É foda. esse lance que ele quase entrega, pra mim é mal. As 3 maiores chances do esporte foram uma cabeçada que eu não tô me fugindo agora de quem foi. Acho que foi de Iago Felipe, ainda não. Iago já tinha saído. Uma que o goleiro pega. Boa defesa do goleiro. Não é Max aí. É Maxi já. É Max? É. Essa É uma boa defesa do Uma goleiro. boa defesa do goleiro. Aí depois, aqui, Zé Zé Roberto Roberto. perde. E a última que sobra pra Filipinho. Filipinho. As 3 bolas vieram de Maxi, pô. Qual foi essa defesa? Foi uma... Um cruzamento. Até que o juiz veio da marcou direita. impedimento no rebote, que eu nem Depois entendi o que foi. Foi. Mas de quem foi a finalização? Não sei se foi Iago, não. No Buruçu ali. Alguém. Eu me fugi. O goleiro fez uma bela defesa. Bela né? defesa. Bela defesa. É. Eu acho que foi Cleison no rebote. Naquela que o goleiro sai assim, ele pega. Ele foi muito Não, preciso. não. Foi uma defesa boa do Não, goleiro. não, mas eu já tô falando de outra coisa já. Aquilo que não foi. Um lance de Cleison que o goleiro sai Ele foi muito, e ele não consegue. ele foi muito precipitado, né? Exatamente. O goleiro tava bem adiantado assim. Cauã Lopes, diga se você está a meu favor, ele só riu aqui, ou se você está a favor de Cássio e Lucas, tá? Biagio Chiapeta tá comigo, concordo, o Max foi razoável, um dos únicos que tentou fazer algo, tá? Mas democracia é isso, e eu perdi aqui, Max vai como mal. E Zé Roberto mal também, para Mal. fechar esse ataque, Mal. né? É, Roberto- hoje foi muito difícil, assim. Hoje foi muito Foi mal. difícil você extrair É. alguma coisa. Vai chegar. O único que a gente, que de fato Eu vou deixar por vai chegar, último, deixa por quase. último. Tem 2 aí, né, pra gente Eu falar. vou vindo de trás para frente, Só faltam até 3, porque, né? Não, falta os falta 3, os 3 do meio que Ah, começaram, né? Verdade. E tem coisas a falar. Nenhum foi bem. Nenhum foi bem. Tá? Eu acho que Iago Felipe e Zé Lucas ficam do razoável pro mal. Do razoável pro mal. E Zé Gabriel também, do razoável pro mal. Eu achei os 3 mal. O melhor dos 3 pra mim foi Iago. Achei Eu Zé, achei apagado, Iago. eu achei Zé Lucas. Pra mim, o melhor dos 3 foi Zé besteira, Gabriel. Muita besteira. Eu acho que pra mim melhor. A gente tá... Zé Lucas. Não, foi Iago Felipe pra mim o melhor dos 3, no primeiro tempo. Não que tenha sido bem, tá? Não, Não que tenha sido bem. Não, tô concordando com a avaliação da Entre nota. os três, Entre os 3, eu acho que pra mim o melhor Eu foi achei Iago. Iago o melhor deles, Também. mas nada também assim. Porque eu acho que brigou. Zé Gabriel Apareceu. levou outro cartãozinho cedo de novo. Eu acho que Zé Lucas errou muito. hoje, Zé muito, Lucas muito, muito. mas foi. Mas agora tem que usar o mesmo critério que o Fred usa, que fala aí. Foi o que mais apareceu pro jogo por muito, Foi. assim, tá? Foi. Tentou bastante.
Sofreu umas faltas importantes, o critério né? Filipinho de Fred. Aí quando eu tô falando mal, aí Fred joga a carta. Não, mas apareceu o jogo todo. Eu acho que dá pra dar razoável. Eu colocaria razoável e mal. Mal pra Gabriel? Mal pra Zé Gabriel. Não achei, não. Não. Razoável pros 3 pra tu. Ou mal pros 3. Não achou uma disparidade, né? Não, eu acho que os 3 são no mesmo nível. Eu até aceito razoável ali no limite pros 3, porque nenhum também comprometeu, nenhum errou aquela bola mortal. Deram a sustentação. Acho que talvez o razoável pros 3 foram melhores que os atacantes. Foram melhores que os atacantes. Foram melhores que os atacantes. Se serve pra ter um parâmetro aqui, foram melhores Pode que ser. Filipinho. Foram melhores que Filipinho, que Pulse, Né? que Maia. Porque Cleison. os que foram muito mal, sem dúvida, né? É. Mas foram melhores que os atacantes. Eu acho que Veja. pode ser razoável aí. É um razoável nota 5, tá? trinca. Não é razoável nota 6, não. É um razoável com um puxão de orelha. Nota 5 ali. Pros 3, tá? Mais concordou? Que se estende a Benevenuto, razoável? Se estende. Teve um lance de Benevenuto que, pô, ele perdeu de novo, assim. tem. Um balão que o cara dá e o cara sai. Acho que foi impedimento ali. Deu impedimento? Não, acho que não. Thiago Couto É. senta, a bola corre demais, né? Que ele E- ia e perder que de novo na lembra corrida. a bola de Paulo Sérgio, né? Exatamente. Pô. É esse lance aí, veja, quem estiver vendo o jogo do esporte 7 vezes, como o Roger viu o jogo do Náutico aí, essa jogadinha com o Benevenuto aí é perigosíssima. Não merece Mas o eu acho- razoável. 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 Brigou, falou com o juiz o tempo todo. Esporro no juiz. Esporro não. Reclamando do juiz o tempo todo. Então, assim, reclamando da cera, eu acho que foi um cara. Ok. Veja que roteiro, tá? Num dia em que quase todo o time tá mal ou muito mal, e a gente tem alguns razoáveis, eu diria que, pelo menos dos jogadores de linha, a gente não vai ter nenhum bom. Porque pra mim a Ju foi muito bem. Muito bem. Muito bem. Ele é mais do que muito, bem, né? Muito bem. Jogou muita bola, Jogou. assim. E independentemente de ter feito o gol. Dependendo do gol, pô. Claro Ter que feito o gol coroa, eleva, é. claro. Mas ele jogou muita bola. Ele ganhou quase todas pelo alto. É. Ele ganhou por baixo, ele driblou, saiu jogando. Corajoso. Bola de alto Corajosíssimo. risco. Às vezes até o cara faz... Teve uma no segundo tempo ali que eu disse, pelo amor de Deus, mas ele tem uma passada larga, né? Não, muito bem, assim. Muito bem. E é um jogador que, Roger, tem que também começar a abrir a cabeça. Porque, por exemplo, o Roger gosta de Zé Marcos, que chegou. Ramon é um cara que entrega. Então, Roger tem que começar a abrir a cabeça. Eu não vou nem falar para jogar com 3 zagueiros, sem problema nenhum se jogasse também. O Zé Gabriel. Mas em algum momento, se precisar, a Ju ser um Zé Gabriel, a Ju ser um Ele Pulse, entrega. tá? Precisa ser veja só, testado, né? precisa ser Novamente. Mas assim, abrir a cabeça. Hoje, pra mim, a Ju é titular da defesa Sim. e ponto. A Ju E outra. ponto. Quem E pode ponto. botar qualquer um, mas o titular é a Ju. Mas por se tá fazendo uma partida tão ruim como estava hoje, e não se tem uma confiança em Matheus Alexandre, e se há uma confiança em Zé Marcos ou em Ramon, por que não vai a Ju pra ali? Zé Marcos, que achei. Não, pô, o cara deu uma porrada e tu tá reclamando Foi que uma ele deu uma porrada porrada, com 3 minutos de jogo. Acho pô. que o cara deve ser expulso. bateu direitinho. Foi uma porrada, pô. Não, pô. Enfim, Se o cara podia ser expulso, não foi uma porrada, foram vai duas. demorar Mas enfim, a jogar aí. a Ju tá bem colocada. A gente tá de cima para baixo, né? Thiago Couto não foi votado ainda. É porque, de toda forma, eu já tinha dito lá no começo, no bloco foi a Ju e Thiago Couto. Obviamente que vai ser os dois. Na hora que o Sim, cara dois. pega o pênalti ali. Só que eu acho que é só banho. Thiago Não, Couto, não, a ou Ju- até não, razoável, não, porque o golzinho... A Ju tem, Bem. primeiro, tem o gol de Aju, tem um destaque. É no terceiro andar. Sobe muito, pô. E Ele é muito bom. E ele tem uma facilidade ali de pegar a bola, de quebrar a linha do ataque ali, ficar desmarcado e depois distribuir a bola de forma melhor. Tem um superchat aqui sobre a Ju, tá? A Ju melhor em campo, Que o único lúcido em campo é o Isso. que diz André Rocha. Isso precisa ser prioridade máxima da diretoria, tá? Pra renovação, Máxima, né? mas eu vou até checar aqui, até o final do programa a gente tentar. Eu acho que é 27. Eu acho que é fim de 27 que o contrato acaba, ou seja, é daqui a pouco. Precisa ser prioridade máxima, porque é um ativo importante desse esporte, tá? Depois de Pedro Lima, Sim, depois de Zé Lucas, não vai atingir o patamar financeiro desses dois, imagino eu, mas é um cara que é de um padrão alto, pô. Que o esporte pode ter chance de ganhar dinheiro, um bom dinheiro com a Ju aí. Veja, já recebeu a proposta do Karabag, que foi rechaçada. Que foi rechaçada, né? E hoje teve alguma história de que o Karabag Teria feito uma segunda proposta. né? Tava estudando fazer uma segunda, né?
Mas eu acho que não é uma venda para ser feita. Depende do valor, nesse sempre momento. depende do valor. Não, nesse time não deve chegar no valor aceitável. Veja só, o que Até a Ju tá dezembro de jogando 27. agora. Até O que a dezembro de Ju tá 27. jogando agora não é para sair por Não. 10 milhões, por exemplo. Cássio já venderia. Segura. 2 milhões de euros, Tu Cássio sabe que vendia hoje. Carabao joga Champions League, né? Sim, meu amigo. Não, porque tu tá falando, parece que. Assim, assim, tem real, jovem. E é até o fim de 27 mesmo o contrato dele. Então tem mais um ano e pouco, mas é muito pouco, tá? Muito pouco. Eu acho que a multa vai baixando, né? Então você tem que correr para renovar aí quanto antes com ele. Eu acho que essa titularidade vai ser muito mais fácil agora, né? Porque a Ju sempre teve esse problema aí de quando perdia a posição, era um problema, tal. Tanto é que precisou sair por isso. Agora não, virou titular, elogiado, titular Isso. absoluto. É hora de sentar na mesa e tentar renovar com ele o quanto antes. E Thiago Couto fica como bem, né? Eu acho que é bem. Pega Pelo o pênalti, bem- bela é, defesa de bela pênalti, defesa de difícil, Bela defesa. chute forte, ele defende, Bela bota, defesa. bota a mão e Com a a bola mão. não entra. Bela defesa. Porque, por exemplo, o pênalti Não de teve Filipinho, pênalti fácil hoje. Talvez o do Não. goleiro você tivesse esperado. O pênalti de Filipinho, o goleiro toca na bola. Sim. Mas ele não, enfim, ele não consegue. Ele tá com a mão, não vou dizer com a mão mole, Sim. mas a bola bate na mão Foi do mais goleiro e entra. defensável do que o que Thiago Couto pegou. O de Thiago é uma bomba, velho. É. O Thiago bate, a bola sobe e, sim, foi uma bela defesa. Foi. Mas eu acho que no gol, apesar de, vamos trazer tudo o que aconteceu até chegar ali. Não podia ter acontecido aquele lance. Sim. Os caras não podiam ter passado tanta facilidade. O cara que finaliza não podia estar ali tão sozinho. Mas eu acho que Thiago, por mais que tenha sido muito cara a cara, dava pra ter tido outro tipo de movimento ali naquela defesa. Isso. Então, pra mim, é bem por Bem, isso. eu também acho. Mas detalhe. Se não tivesse fora- o gol, era muito bem. Fora esse lance, tá? Fora esse lance, todas as intervenções dele muito boas, tá? Muito seguro. Bola Muito aérea seguro, muito seguro muito e seguro. reposição muito Muito, boa. muito Muito ligado, boa. ligado muito pra inteligente na passar e- reposição e qualificado, tá? Professor Roger. Muito mal. Muito O mal. que ele fez nas intervenções dele. A gente tá cobrando aqui que ele devia ter mexido no intervalo, né? Talvez o time tivesse piorado antes. Porque pela mudança que ele Eu fez. iria só mal pra ele, tá? Como vocês dois já votaram muito mal, mas eu iria só mal. hoje. Eu acho que assim. A entrada de Marlon detonou todas as outras tentativas que ele fez ali de mexer no time, pô. Porque ele botou um cara que ele não podia mais tirar, porque não ia tirar, ninguém tira. E o que é que ele vai fazer ali? Então, pra mim, é muito mal. Então o Roger fica como muito mal, tá? E agora, tá? A gente vai ver os vídeos para ver um pouco do que aconteceu no jogo e vamos na seguinte ordem, tá, João? Primeiro a gente vê o gol, a ordem dos acontecimentos. O gol do Anápolis. do Anápolis, depois o gol do Sport, tá? A defesa de Thiago e imagino que o gol de pênalti seja o último pênalti Isso. de Filipinho, tá? Que inclusive são os dois pênaltis mais legais para comentar, já que foram o da defesa e o do quase, O né? de Marlon é legal. Não, ele bateu bem, isso aí. Bateu não- bem demais. Veja só. Todos os do esporte bateram bem. Eu gelei por dois motivos quando o Marlon foi bater. O Porque primeiro o foi futebol é assim. isso, né? Não, o primeiro foi assim. Eu acho que a chance de perder tá alta aí. Segundo foi assim. Eu tô com medo do que eu vou dizer se o Sport for eliminado com o Marlon perdendo o pênalti. Assim, eu tava com medo de perder os limites. Porque assim, ele não era nem pra estar ali. Total. Mas Deu certo. surge um novo Ronaldo. Detalhe, rapidinho, antes do vídeo. Não sei se vocês viram o gol que o pênalti que o Amazonas perdeu Não. aos 95, 94, Na Copa contra o do Figueirense, na Copa do Brasil hoje. Vi, não. Jogo em Manaus. 1-0 pro Figueirense. Foi 96, 97, um negócio assim. Pênalti pro Amazonas. Aí, o vídeo que eu vi no Clube 45. Clube 45 é foda, a turma manda vir todos os gols, tá? É. Aí assim, Ronaldo. Ronaldo Henrique. Eu disse, rapaz, não foi ele não. Foi ele. Foi não. Meu amigo, o pênalti Era que o parecido. cara perde. O cara faz o quê mesmo? Meu irmão, Aqui, ó. fio de gol. Fio de gol. Vejam aí, tá? Nossa. Isso é o último lance do jogo. O último lance do jogo. Vê a reação do É goleiro. Ronaldo, atacante. É Ronaldo que foi do Sport. Eu imaginei que era Atacante. isso. Aquele atacante É ele, que fez pô. um gol no Santa naquele É ele. fraco. Foi do Avaí e Foi, tal. exatamente. Eu imaginei que fosse ele, inclusive. Que Ronaldo é esse? Um atacante, fraco. Já 2000, foi terceiro reserva 2020, talvez. aqui.
Não sei se ele é reserva daquele time 19 que subiu, não, Não, né? não, eu né? cobri aquele time, ele não tava não. Acho que ele foi 2020. Vamos ver, então, os vídeos. Começar pelo gol. Tá? É difícil. É difícil, é difícil. Muito pouca chance de fazer. Veja só, eu acho que a única coisa que ele podia fazer era encaixar. Mas é muito em cima dele, né? É muito em cima E assim, dele. você perceba como a turma entrou demais e deixou o cara sozinho ali na Pode ver de pequena área. novo, mais uma vez. Quero ver de novo, mais uma vez, esse lance. Tá? O cara que faz o gol Eu fiquei com uma também sensaçãozinha de mão, tá? Na hora, inclusive. Mas eu acho que a mão tava muito colada no corpo. Alguém para ali, não dá pra perceber aqui, mas não sei se é Zé Gabriel ou Zé Lucas, mas alguém tá vindo com o cara e para. Vamos então pro gol de empate do Sport. Ronaldo foi 2020 no esporte mesmo. Pode. Gol de novo. Eu te mandei o link do esporte. É a filmagem de Põe o binóculo, porque essa daí foi mais ou menos o ângulo que eu vi, eu não posso nem reclamar, tá? Então eu não vi esse gol Tava aí, ainda. né? Tá? E aí vamos para os pênaltis, tá? Enquanto, se depois que tiver o vídeo do Sport, a gente coloca. Vamos para os pênaltis. Primeiro pênalti defendido por Thiago Couto. Vai precisar de um binóculozinho também, porque Também a visão do Pedro Maranhão. visão de Pedro Maranhão, de onde fica a imprensa hoje, né? Isso. A defesa é de perto, é? Não, a Olha defesa é aí, qualidade, olha aí. qualidade. Então, se for, então é melhor pegar aquele gol do Sport. Detalhe, mas ele é outro. Aquele lançamento que ele deu para Filipinho foi de direita. Foi de direita, então Não é possível. não é que ele possível. acertou. Se for, meu amigo, joga extra classe. Não é possível, não. Tá. E aí vamos pro pênalti de Filipinho. Tá. Filipinho. Contra da esportiva também. Isso. Me deu uma certa tranquilidade, viu? Não vou mentir, não. Quando eu vi que era Filipinho. Depois de Marlon passou. Porque eu tava contando que esqueci de dele. Eu disse, "Pô, quem vai agora?" Eu não tava contando com o Marlon, eu achei que ia ser Max. Achei que ia bater do carro. Ele fez contra o. Tinha Max mesmo, né? Ele fez Fez contra o Esportivo. Ele bateu, né? Aquele que falou que o goleiro foi pego. Era o chute de Filipinho. O Filipinho ele tocou, porque ele não tocou. Ele depende. Não, eu tô falando. Não, esse de Filipinho. O goleiro tocou. Eu gelei quando tocou. Nessa aí. Porque no ângulo que eu tava, tocou. João, coloca de novo aí pra ver, por favor. Esse Esse. ângulo não dá pra ver, não. Vai ficar empurrando. Mas ele, o goleiro de Madrid toca. Toca e chega a É porque tocar. a gente tava tanta coisa. Na hora que faz o gol. E não é um toquinho, não, tá? eu vi Ele logo- chega a desviar a direção da bola. Mas fica muito forte essa reação. Mas ele chega. Não é aquele toquezinho safado, ele ainda dá uma desviadinha, a bola vai. Faz isso. Isso. Mas, Ficou bonito a camisa. De perto. Olha as costas, cara, como fica bem amarela. Não tem aquela sensação do preto. A camisa vermelho e preto dando a volta toda aí. Tinham lembrado aqui no chat, tá, que a gente não tinha colocado a nota para Depena, mas entrou muito no final do jogo, é sem nota, tá? Então Depena entrou muito. fica sem nota.